meu salário fixo era cerca de R$ 22.000 bruto, né? Uhum. Mas eu tinha um variável que ele era bem grande, assim, de ações da própria empresa. Se fosse tirar o líquido dividido por 12, assim, dá mais ou menos uns 30 mil por mês que eu tava pegando, líquido, né? Pô, a gente tá voltando pra olhar pra uma parada que parece ser meio antiga, sabe? Aqueles voos regionais que tem Uhum. hélice e tal. Hoje a gente tá voltando a ter um olhar pra isso porque isso aumenta muito a eficiência e reduz o consumo de combustível. Então, assim, as necessidades também da humanidade, elas vão ditar, tipo, novas pesquisas que precisam ser feitas, né? Você tem uma chance muito mais absurda de você morrer ou se acidentar quando você pega o seu carro e vai, tipo, pra cidade vizinha do que você pegar um avião pra atravessar o Atlântico, assim. E isso acontece porque a aviação, ela é muito regulada, assim, e é nas coisas mais, os detalhes mais que você nem imagina. Se tu tá num avião e uma turbina a gás, ela falha, tipo, a outra ela é totalmente projetada para conseguir levar o avião de boa pro resto da operação dela. O avião que tá lá em cima, se as duas falharem, num caso de um Boeing 737 que tem duas, ele consegue planar por muitos mil quilômetros até conseguir Uhum. chegar no destino. Tem uma galera que é muito boa, muito crânio mesmo, assim, que é muito bom de bater papo. ChatGPT da OpenAI, eles estão contratando os caras que, sei lá, um chinês que ele tem doutorado num modelo específico de machine learning, e aí eles contrataram esse cara com um salário de US$ 600 mil anuais. Mas se você conseguir uma bolsa da FAPESP, que é da Agência de Fomento de São Paulo, aí ela paga bem melhor, assim. Para mestrado, não sei quanto que é, acho que é uns 4 mil, e para doutorado é de Uhum. 6 mil a 7 mil reais por mês. Cai líquido na conta, não é tributável. Uma dica mais geral para um cara muito perdido, talvez. Ou... Enfim, dá a É. tua dica de vida aí. A gente tem pessoas na vida que são os brilhantes e a galera que é esforçada. A grande maioria das pessoas, elas são pessoas comuns, ordinárias e tal. E o que faz elas se diferenciarem é você ter um esforço visando o longo prazo. Pessoal, tô aqui no meu quadro de entrevistas, Papo de Engenheiro. Tô com o Alexandre Cru aí, que é um parceiro do canal, dá para botar assim. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre engenharia mecânica, graduação. A gente vai falar. O cara tá fazendo mestrado, na verdade, doutorado, né? Ele já é formado, já é mestre pelo ITA, então o pessoal aí da engenharia conhece a faculdade, é o Instituto de Aeronáutica, uma das mais concorridas aí, mais reconhecidas, dá para botar assim. Então, o cara vai ter muita coisa para passar para a gente, tanto de área acadêmica quanto da pesquisa dele, que é sobre aeronaves e aviação. Tem uma parada de propulsão, uma parada bem doida que nem eu sei explicar, ele vai dizer mais para a gente. Então, o cara que é o mestre disso. E prazerzão, Alexandre, deixar tu dar umas primeiras palavras aí para a galera. Pô, Vini, é uma honra tá aqui. Tipo, eu até já tinha comentado nos teus vídeos aí, tipo, eu surgi como um inscrito ali, eu peguei bem numa das primeiras fases, acho que na verdade te descobri pelo LinkedIn, numa das Porra. postagens tuas ali. Eu já tive uma empresa de serviços, né, em engenharia mecânica, então, tipo, acabou que surgiu ali nas recomendações do LinkedIn. E aí é uma honra estar aqui conversando contigo, acho que tem muita coisa massa pra gente agregar no canal aí, vai ser um papo muito bom. Coisa linda. Cara, já vamos começar disso, porque deixa eu compartilhar a tela aqui pra galera ver. Porque tu abriu um canal recentemente, né? Eu tava olhando os vídeos teus, comentou no vídeo meu Foi. lá que tu abriu, fui olhar e o canal tá bom, velho. Eu achei muito massa, velho. Deixa eu botar aqui. Tá crescendo, tô quase batendo 1.000 inscritos, tô nessa jornada agora aí no YouTube. Cara, 950 inscritos, velho, e eu vi uns temas. Esse aqui eu ainda não vi, eu quero ver, ficou muito bom a embalagem dele. Tu largou a série. Vamos falar disso na Aham. entrevista, né? Tu tinha o trampo bom, aparentemente, tu Boa. largou pra estudar. Eu vi uns, eu até usei um no canal do Tier List. Eu vi uns de faculdade, tá falando bastante, né? Ó, primeiro 30 dias de doutorado no ITA. Tá documentando tua jornada aqui, como é que tá sendo isso? Exato, tipo, qual foi a minha intenção, né? Eu sou viciado em Uhum, YouTube, sempre gostei de acompanhar outras pessoas no YouTube, uhum, e eu sentia falta de ter um canal no YouTube que falava desse processo de jornada acadêmica, assim, para engenharia. uhum. Tem uma galera que é da física, da matemática, que eu sempre acompanhei, mas as thumbnail antigas aí, bem, dá pra Tudo ver que foi igual, né? Exato. É o mesmo template. Mas Ah, aí, tipo, eu boa, boa. sentia falta disso. Eu falei, cara, já que eu tô nessa jornada, porque eu mesmo não crio e compartilho com a galera como é que tá sendo esse processo. Então tô sendo bem transparente, assim, de mostrar, putz, como é que tá sendo a jornada, o que que tô aprendendo, dicas pra galera e tal. E aí tá sendo bem, bem legal essa jornada, assim. Então eu falo desde o que que eu tô pesquisando, vlog no ITA, dica pra galera que tá entrando na faculdade. Então tem umas paradas massas, assim. Esse vídeo aqui é disruptivo, eu vou até dar um play que tu fez, tu mostrou um livro de cálculo, tu saiu lendo, assim, eu vi ali no corte, tô É, abrindo ele. Caraca, velho, isso aqui é um conteúdo foi. que, né, olha só, tu saiu lendo o livro assim, mostrando os conceitos, é isso?
Eu fui. Esse vídeo aí eu dou dica pra quem tá fazendo cálculo 1, que é uma das matérias que mais bomba a galera. E aí eu Uhum. dou um passo a passo, tipo, como eu estudaria cálculo se eu fosse um calouro de engenharia hoje. E aí eu Bom, literalmente bom. abro o livro, mostro o processo que eu ia seguir, e aí dou umas dicas gerais pra galera aí. Pô, absurdo, cara. Cara, tu fez um vídeo muito bom, até que eu me referenciei aqui no canal lá do ranking das engenharias. Aquele vídeo, a ideia é muito boa, velho. O ranking de carreiras, na verdade, né? Tipo, Aham, isso, startup. é. Porra, esse aqui ficou fenomenal. Velho, eu tô achando muito bom esse processo. E Aham. tu até comentou num vídeo meu, tipo assim, tu se inspirou no meu canal real? Tu começou por causa de algum movimento meu ou foi uma coisa que tu já queria fazer? Como é que foi isso? Mano, praticamente tu deu um pontapé inicial pra mim, porque eu tava sentindo falta de acompanhar alguém que falava de engenharia de uma forma um pouco mais transparente, tá ligado? Era muito. é, Se você para pensar no YouTube, tem muito conteúdo mais técnico. Então, sei lá, um curso de mecânica dos fluidos, e o cara abre as equações, Uhum. tipo, você só vai usar isso quando vai ter uma prova. E eu sentia falta, tipo assim, uma pessoa falar de engenharia, tipo, do dia a dia, e aí caiu de paraquedas no teu canal. Eu falei, Ah, mano, muito massa que o Vini tá fazendo, tipo, me inspirei, assim. Eu já tive, como eu falei, né, eu já tive empresa de serviços e engenharia, então, tipo, vi algumas coisas que você tá vendendo, assim, pra galera, tipo, de as teses de empreendimento e tal. E aí eu falei, mano, uhum. vou começar também nessa jornada, perder a vergonha e começar a compartilhar um pouco dessa rotina aí. Pô, irado demais, cara. É porque esses conteúdos de engenharia são muito engessados aqui no YouTube, né, cara? É tipo, cara, como fazer tal coisa, como fazer tal É, coisa. Faça um projeto, aí tem uns cursos completos de projetos, mas, tipo, cara, ninguém tá contando a jornada. Como é que é tocar um exato, escritório? Como é que eu preciso aquela negociação? Como é que foi essa semana lá na minha vida? Isso aí faz a diferença. E exato. como é que tá achando esse processo de criação? É difícil conciliar o tempo? Como é que é? Conta aí. Suas Mano, impressões. tá sendo mais foda, tá sendo mais foda aqui. Eu comecei em janeiro no canal, né? E aí o meu doutorado ele só começou em março. Então, tipo, janeiro e fevereiro eu conseguia gravar, eu postava, sei lá, 2 vídeos por semana, tipo, pensava num Uhum. roteiro mega elaborado. Agora que, tipo, a rotina tá apertada, tipo, tem que encontrar espaços aí na semana pra conseguir fazer, né? E eu ainda tô editando os próprios vídeos, então, fazendo a própria thumb, dá pra ver que É. foi Essa correria é evoluindo. difícil. Essa correria do início, o cara É, faz tudo, é mas, muito foda. Mas mas tá o que eu valendo tô a tentando pena? É fazer, tipo, prazeroso, até né? o. É super prazeroso, assim, tipo, e uma parada que eu tô fazendo pô, o próprio Bruno Fagion, ele fala sobre isso, né? Tipo, documenta uma parada que você tá vivendo na hora, assim, pra você não ter que elaborar um grande roteiro. Então, pô, eu É tô, isso. às É vezes, sei lá, eu isso. tive os primeiros 30 dias do doutorado, eu mesmo tava refletindo sobre como é que tava a minha Uhum. jornada desses primeiros 30 dias, eu falei, vou gravar um vídeo. Então, tipo, tá sendo mais dinâmico, assim, né, esses bastidores. Uhum. Cara, e. Não, fantástico. E tu tá quase batendo 1.000 inscritos, né? Galera, vamos ajudar o Ale, tá com 950 e poucos. Se 50 pessoas que viram esse vídeo não se inscreverem no canal dele lá, eu vou me sentir que esse canal aqui meu é um fracasso, não ajudou ninguém. Tem que ajudar as pessoas, vambora. Se inscreve lá. Não, mas falando sério, quem quer conteúdo de engenharia mecânica é um conteúdo mais nichado, né? Eu aqui, Vinícius, falo da experiência de empreendedorismo, mais pra mim engenharia civil e empreendedorismo em geral. O Ale vai trazer uma outra bagagem, que é um canal bem complementar. Ele vai falar da mecânica, vai falar de estudo, essa área acadêmica que a gente vai se aprofundar daqui para frente no papo. Ele traz muito essa bagagem do que ele está vivendo hoje. E aí, já emendando, né? Vamos falar um pouco como é que foi essa transição, cara. Tu comentou até num vídeo ali teu que tu largou o CLT para estudar. Como é que foi essa transição? Por que você tomou essa decisão? O que que rolou aí nesse meio tempo? Ó, eu até comento que é uma decisão bem maluca, assim. Teve uma galera que comentou, tipo, e foi até engraçado ver os comentários. Uns falam, mano, tu tá sendo maluco, era melhor comprar um carro antigo pra arranjar um outro tipo de problema. E outros falam, cara, tu seguiu no caminho certo. Mas qual foi o contexto, né? Logo quando eu me formei em engenharia mecânica, eu trabalhei um tempo em indústria, com gestão de projetos, e aí depois eu caí de paraquedas na área de tecnologia, né, desenvolvimento de software. E aí me mudei aqui para São Paulo e tal. Cheguei na Faria Lima, É. salário super alto, mas assim, cobrando a tua alma e sugando muito ali a rotina. Teve projeto que eu peguei assim que, cara, eles me deram 2 meses para entregar e era super crítico. E aí, tipo, ganhei peso, eu tive que trabalhar final de semana. Eu gosto muito de fazer Muay Thai, esportes e tal. E eu tive que Uhum. largar totalmente minha vida pessoal, assim, para focar em projeto. E eu comecei a refletir, cara, na verdade, eu gosto muito de engenharia, assim. Eu gosto, tipo, da parte pesada mesmo da engenharia mecânica. Eu sou apaixonado por aviação. E aí eu tinha começado a fazer um mestrado no ITA e, tipo, eram os melhores momentos da minha semana, o período que eu tava dentro do ITA, né? Tipo, desenvolvendo uma parada para mim. E aí eu Uhum. comecei a ter essa pira de que
no mercado CLT, tipo, qualquer coisa que você desenvolve é da empresa. Então, teve projeto que eu lancei para os caras que gerou 8 milhões de receita adicional. Só que assim, era um valeu falou, no final do mês meu salário estava sendo No, pago ali, tá no ligado? final do mês, o cara te dá aquele bombom, né? Pô, parabéns aí, ó, pega esse. É, Pô, não, um esses sonho caras. de valsa. E teve até caso que eu entreguei projeto crítico, tipo, os caras prometeram que eu ia me promover, e aí eu entreguei, e daí falou, ah, não, vamos segurar mais um ano aí pra tua promoção. Mas nessa época aí tu era o quê? Tu era já mais sênior, analista? Qual que era o teu cargo? Se quiser falar uma faixa de remuneração pra galera, pra eu entender. Ou tu era estagiário? O que que tu tava fazendo Pô, nessa época? eu era já um cargo sênior, eu era product manager, então eu tinha uma equipe de engenheiros de software que ficavam junto comigo ali e eu Uhum, gerenciava as entregas deles. Então eu fazia muita ponte com diretoria, desenho de estratégia ali de quais produtos a gente vai lançar no aplicativo e tal. E aí eu já estava ganhando. O meu salário fixo era cerca de R$ 22.000 bruto, né? uhum. Mas eu tinha um variável que ele era bem grande, assim, de ações da própria empresa. Então, assim, se fosse tirar o líquido dividido por 12, assim, dá mais ou menos uns 30 mil por mês que eu tava pegando, líquido, né? Uhum. Porque quando você vende as Foi. ações tem que declarar imposto e tal, mas era mais ou menos essa pegada. Cara, E é uma grana já bacana, assim, né? Todo e mês, né? eu penso, para empresa de distribuição são empresas gigantes, a empresa que tá em bolsa ali, que todo mundo conhece, tu falar o nome, tu não deve, acho que tu não citou no vídeo também, não sei se tu pode falar, ou se saiu meio brigado, não sei Ah, como é que... É? não, nada, tipo, enfim, foi uma fase muito boa, vou até posso Uhum, comentar um pouco mais pra frente, mas, tipo, eu trabalhei primeiro na DASA, que é uma empresa de medicina, né, de health tech aqui no Brasil. Eles têm vários laboratórios de exame e tal, e eu tava na área de tecnologia, uhum, e aí depois eu fui pro Nubank, então eu fiquei praticamente boa. 5 anos no Nubank, tipo, na área de tecnologia no Brasil, uma das maiores empresas para se trabalhar. Foi muito Uhum. massa a experiência que eu tava lá, só que eu saí muito da área da Eu ia engenharia, assim, eu perguntar fiquei isso. muito na área de gestão. Eu acho que o Nubank não tem, ainda mais engenharia mecânica. Tu era graduado em mecânica, imagina, né? Tu tava no Nubank já no outro canto, assim. É, Tava gerindo equipes, tava exato. fazendo, mexendo com o que, assim, meio que desenvolvendo coisas? Como é que era lá? Eu ficava muito na parte de. Eu era praticamente gestão, então eu tinha uma equipe de desenvolvedores de software que estava junto comigo, e aí eu que meio que dava as orientações para eles das prioridades, o que eles tinham que desenvolver. Eu entendia qual que era a regra do negócio, então, sei lá, vamos lançar um novo produto de investimento no aplicativo. Quais são as regras de negócio para que a gente possa lançar aquilo ali? E eu passava isso meio que mastigado para os desenvolvedores, que eles eram os engenheiros de fato, e eles programavam. E aí tinha um lado também muito de ciência de dados, né? Então eu trabalhava muito o lado de analytics, ver métricas do produto para conseguir ter uma decisão estratégica melhor. Então ficou um lado muito de gestão, já um cargo mais sênior, né? Então eu conversava com Uhum. diretoria, com VPs de produto diariamente, mas eu fiquei, tipo, gerenciando as equipes. E eu, tipo, já não era um trabalho que estava me motivando muito, assim, né? Cara, a pressão devia ser absurda, não? E a parada que é mais louca é que quando você trabalha com gestão é que assim, você não é o responsável pelos resultados. Tipo, quem vai executar a parada é o engenheiro Uhum. ali. Uhum. Mas, tipo, quem recebe a bronca, quem recebe a Nas cobrança costas. é tu. E aí você meio que é quase que um e-mail ambulante, né? Você recebe uma bronca do teu chefe, você tem que passar pra galera e Cara, tem que e saber cobrar a blindar eles galera, também pra, cobrar tipo, não. entrega, cobrar agilidade. Diria que eu, Isso, tu diria que exato. é o pior trampo do mundo, assim, o mais ingrato, né? Assim, porra, lidar com pessoas é uma bosta. Falando. É. Então, pra gente que é engenheiro, a gente gosta de fazer, de construir as paradas, ver a Uhum. parada, tipo, física ali rodando, não é tão divertido. Mas, assim, tem gente que curte e o salário é muito bom também, né? Então, não vou falar que é o pior Ah, trabalho do mundo, porque, sei lá, se eu ficasse mais 5, 10 anos, eu estaria com algumas milhas, assim, na conta, conseguir uhum. montar um patrimônio legal, mas, tipo, você é sugado de outro lado também, né? Saúde e vida pessoal, né? Acho que deve ser colocada de lado com força, né? Exato, total. Você tem que vender alguma coisa, não tem almoço grátis, né? Vendeu a alma, no teu caso. Ficasse quanto tempo lá, cara? Exato. Alguns anos? Poucos. Oi? Não entendi. Ficasse quanto tempo lá? Alguns anos? Alguns meses? Quanto tempo nessa empresa? Eu fiquei quase 5 anos. Fiquei quase cinco Bastante. anos. Foi crescendo lá? Tu entrou com um cargo mais de entrada e foi escalando? Ou tu já entrou num cargo bom? Como é que foi esse andamento lá? Qual que foi o rolê? Eu tava numa outra empresa antes, e aí quando eu entrei no Nubank, eles já me deram
um pacote a mais, assim, né? Então já tive um upgrade nessa transição. E aí eu fui crescendo, eu comecei com cargo de júnior, né? Product Manager Júnior, que é tipo acima de um analista sênior, mais ou menos, já é especialista, só que Uhum. especialista júnior, né? E aí eu saí de lá como sênior. Então eu tava já um cargo de virar um gestor que ia gerenciar outros gestores, né? Então, nível de coordenador, digamos assim. Ah, beleza. Cara, vamos fazer essa transição do seguinte. E aí, como é que tu foi desse passo para onde tu tá hoje? Por que que tu decidiu largar essa remuneração, essa grana? Tu falou ali, né? Se eu ficasse mais 5 anos, você vai botar uma milha ali e tal, conseguir guardar essa grana investida. Por que que tu tomou essa decisão para agora fazer estudar, mestrado, doutorado e abrir um canal no YouTube? O que que te fez ir daqui para cá? Qual foi a jogada aí? Mano, são várias reflexões, assim, mas eu já tava 3 anos meio desengajado, assim, no trabalho, então todos os dias eu acordava e meio que o dia não era um dia divertido, digamos assim, e não romantizando, né, trabalho, porque também, tipo, não existe essa parada de você Uhum, muito. trabalhar apaixonado e tal, isso Qualquer trabalho é para estressante. mim não existe. Vai ser estressante, assim. É de- E aí, tipo, só que eu pensei, cara, eu tô com 25 anos, 26, agora eu tô com 28, né? Tipo, essa reflexão, eu comecei, tinha 25. Uhum, Pô, eu já tô com 25, eu já tô pensando na minha aposentadoria, tô querendo comprar uma fazenda com umas vacas e ficar excluído. Pô, se eu tô pensando nisso agora, imagina daqui, tipo, uns 10 anos, que eu tiver filho e tal. Então, uhum, assim, eu tava sentindo que, por mais que o trabalho, o lado financeiro, tava sendo muito massa, eu tava, tipo, tendo dias super monótonos e eu não tava trabalhando com aquilo que eu curtia, tá ligado? E aí eu fiz um teste, eu falei, vou fazer um mestrado conciliando com o meu trabalho CLT, para ver qual é que é, porque eu sempre gostei da área acadêmica, na época de faculdade e tal, eu fiz iniciação científica e tal, eu já gostava. uhum, E aí eu fiz o mestrado e, cara, me apaixonei, assim, ainda mais porque eu sou muito fã de aviação, e eu acho que eu tenho um perfil um pouco mais de especialista, né? Aquela pessoa mais técnica que vai pegar projetos grandes, com ticket médio mais elevado e tal, uhum. menos clientes. E aí, tipo, nessa eu falei, cara, vou terminar o mestrado, já vou emendar o doutorado, e aí doutorado não dá para conciliar com o trabalho. Aí eu tomei essa decisão e dei a louca, assim. Como é que foi conciliar mestrado e CLT no trampo? Conseguisse um tempo ou já viu que não ia dar, teve que largar o trampo por causa disso? Ou tu conseguiu um bom tempo? Metade do mestrado eu toquei junto. Como é que foi essa conciliação de tempo aí? Mano, o mestrado, ele foi totalmente tocado junto com o trampo. Então, são 2 anos de mestrado, né? E pelo Sim. menos no ITA e tem algumas outras universidades no Brasil, tem um programa que chama mestrado especial, em que você, tipo, de início, você não é aluno 100% dedicação exclusiva, e aí você tem até um tempo a mais ali para se formar no mestrado, e aí você consegue conciliar com o CLT. A grande o grande ponto, na verdade, foi eu conciliar com a empresa, eu conversar com a própria empresa para eles me liberarem, porque eu tinha, às vezes, aula quinta-feira, 2 horas da tarde, e às vezes era um horário comercial que ia ter uma reunião e tal, Sim. mas como eu trabalhava numa empresa que estava remoto, né, na época o Nubank ele estava remoto, e os horários de trabalho eram bem flexíveis, eu conversei com o meu chefe, daí ele falou, ó, se não tiver nenhuma reunião importante, pode ir para aula e tal, e aí o ponto de você conseguir conciliar conseguir ter essa flexibilidade, então dava para eu ir para as aulas, mas eu também tinha que sacrificar um pouco Vida das minhas pessoal. manhãs Ah, ali, ou sábado, para desenvolver o projeto, para estudar e tal. Então, foi meio duro, mas acho que super recompensou, porque, tipo, se você parar pra pensar, geralmente uma bolsa CAPES de mestrado é R$ 2.100. E eu uhum. tava ganhando, tipo, 20, 30 mil por mês. Então, deu para ficar 2 anos ganhando essa grana enquanto eu tava fazendo o mestrado. E aí, vamos supor que eu odiasse a vida acadêmica, se eu tivesse odiado o mestrado. Eu podia ter Uhum. simplesmente saído e continuasse no CLT. Então, foi meio que essa lógica que eu fiz. Já para o doutorado é muito mais difícil você conseguir conciliar, na minha opinião, né? Doutorado suga muito mais que mestrado? Pô, bem mais complexo. Mano, não sobra nada pros betinha. Tipo, É, meu. é, Se fosse botar assim numa escala assim, de 0 a 10, coloca os dois. Tipo, mestrado 3, dá pra tocar com o trampo. Doutorado é 8, 9, de, tipo, esforço, assim, de dedicação. total. Porque Nossa. qual que é a grande diferença do mestrado para o doutorado? O mestrado, Uhum. ele é muito mais uma especialização. Então, você vai fazer pesquisa, mas o grande ponto é, vou me especializar numa área
X, exemplo, eu queria aprender mais sobre propulsão aeronáutica. E aí eu fiz Uhum. disciplinas nessa área e fiz um projeto prático de pesquisa ali, que gera paper e tal, publicação. Tem muita gente que faz umas paradas muito inédita no mestrado, mas não, você não precisa criar algo novo no mestrado. É você aplicar uma área de conhecimento. O doutorado, você tem que criar uma parada nova que ninguém fez, tá ligado? Então, assim, sei lá, o que eu desenvolver no doutorado não vai ter ninguém no mundo que vai fazer exatamente naquilo. Então, assim, isso exige um nível de, tipo, Cara, estudo, de pensamento muito mais absurdo, sabe? é muito doido pensar nisso. Algum dia não vai acabar isso, porque, tipo, em algum momento vai chegar o ponto que, tipo, já foi criada tanta coisa. Como é que tu vai criar algo novo? Tipo, tem esse pessoal, o pessoal da indústria da música fala isso, né? Não dá mais pra criar música como antigamente. Tipo, já foi feito música sobre todos os temas do mundo. Como é que tu vai É, fazer uma coisa nova e diferente? sim. Tipo, é possível tu fazer um doutorado mexendo no ajuste no tema, pega uma pesquisa do cara e dá uma ajustada em um certo, um leve ajuste já faz da tua cara. Isso eles aceitam ou tem que ser uma coisa do zero, uma ideia nova, inovadora? Como é que é essa parada aí pra ser avaliado e, como é que se diz, ser aprovado pra poder fazer o estudo? É. Eu não sei nada disso, Não, né? Dá pra isso. notar que eu não sou da área. Aham. Tipo de pergunta que eu faço. Não, mas total, tipo, essa é uma dúvida de muita gente, assim, tipo, você pode fazer um ajuste ali, então, sei lá, vai ter um cara que já fez projeto de, sei lá, uma asa que é muito mais eficiente. Uhum. Vai ter uma pessoa que vai, só que assim, eventualmente ele vai entregar o doutorado dele com muitos pontos de melhoria. E aí vai ter uma pessoa que vai pegar um ponto específico e vai explorar como melhorar ele. Então, é assim que a ciência ela vai evoluindo, assim, né? Tipo, depois de centenas de anos a gente vai chegar num nível muito mais eficiente e absurdo de entendimento daquela parada. Acho que tem uma reflexão legal que, assim, eu vou falar mais do lado da engenharia, né? Minha perspectiva da engenharia. Talvez Uhum. a galera da física, da matemática vai ter uma opinião diferente. Mas é, as necessidades, elas variam também com a evolução da humanidade. Tipo, sei lá, se você pegar 30, 40 anos atrás, na área de propulsão, a galera tava pesquisando sobre turbina a gás, aquelas turbinas de um Boeing, sabe? Tipo, o motor que tem debaixo das asas. Uhum. Aquilo era, tipo, porra, o auge, assim. Só que hoje, como a gente está querendo a gente está querendo diminuir a pegada de carbono e usar menos combustíveis fósseis, a galera já voltou a atenção para propeller. Propellers são hélices, né? Então, pensar, pô, a gente tá voltando para olhar para uma parada que parece ser meio antiga, sabe? Aqueles voos Uhum. regionais que tem hélice e tal. Uhum. Hoje a gente está voltando a ter um olhar para isso porque isso aumenta muito a eficiência e reduz o consumo de combustível. Então, assim, as necessidades também da humanidade, elas vão ditar, tipo, novas pesquisas que precisam ser feitas, né? Então, acaba rolando muito disso, assim. Pô, legal, cara. E agora acho que a pergunta mais. A gente tá falando aqui, entrando na tua pesquisa, mas a pergunta que o pessoal mais fez assim: o pessoal tem a dúvida, como entrar no ITA? Como é que tu pegou o primeiro mestrado ali? Quem que tu falou? Tu fez uma prova? Eu quero entender esse processo. Eu, como leigo total, não sei nem como é que tu entra no mestrado. Se quiser falar aí, pessoal, o playbook, assim, Sim. o pessoal se posicionar, se é falando professor, manda bala aí. Dá a tua ideia, como é que tu fez também o teu Boa. processo. Boa, fechou. Primeiro que depois que a pessoa decide que quer entrar no ITA, porque tem todo um processo anterior de você escolher qual que é o programa de graduação, pós-graduação que você quer participar, né? Você vai, sei lá, Uhum. para a USP, para o ITA, para a Unicamp, enfim. Existe todo um processo para você entender onde faz mais sentido para ti, mas como é que funciona o processo exclusivo do programa de pós-graduação do ITA? Você tem análise curricular, então você vai mandar um currículo ali com o que você contribuiu, o que você já fez, experiências e tal. Tem uma prova de matemática, uma prova de inglês e tem o projeto de pesquisa. Então, um plano, né, de projeto de pesquisa. Então, a parte mais difícil, na minha opinião, é a prova de matemática. E aí eu estava, sei lá, quando eu entrei no mestrado e estava fazendo o processo seletivo do ITA, eu estava há 5 anos já formado. Então, assim, eu já estava há muito tempo sem. A única conta que eu fazia diariamente é porcentagem. Eu não Uhum. sabia mais que era uma derivada, uma integral, e essa prova de matemática caía isso. E aí eu falei, mano, vou tentar me desafiar aqui, tentar estudar. Então, o que que eu fazia? Todo dia de manhã, sei lá, 7 horas da manhã antes do horário do trampo, eu estudava 2 horas, tentava resolver as provas antigas do processo seletivo. E aí, essa é a fase mais crítica porque ela é eliminatória e classificatória. Então, sei lá, se você acertar menos de 50% das questões da prova, tipo, já esquece, você nem vai ser aprovado. E se você quiser concorrer à bolsa lá dentro, quanto mais questões você acerta, melhor a sua classificação no ranking, né?
Quanto tempo tu fez isso? Tipo assim, tu estudou 2 horas por dia durante que 4 semanas, 8 semanas, 2 meses? Quanto tempo tu se preparou fazendo isso? Qua- 4 meses. 4 meses. É, Porra. Não, e eu aí, tipo acho assim, pouco, e são cara. 4 meses. Eu acho pouco, É, velho. é 4 meses porque, assim, eu tive a sensação que foi igual, tipo, andar de bicicleta, assim. Tipo, Uhum. eu tava muito tempo sem resolver uma derivada integral e essas contas de matemática doida aí. E no primeiro mês, quando eu pegava uma questão, eu falava, mano, que absurdo, acho que eu nunca vou conseguir voltar a resolver isso. Mas depois parece que tinha uma memória muscular, assim, e eu fui relembrando, esses conceitos. Então foram 4 meses estudando meio que todos os dias ali, 2 horinhas, 3 horinhas. E o primeiro mês foi absurdo, assim, eu não conseguia resolver, era meio que tipo uma questão a cada 3 dias. E aí depois, tipo, Caraca. foi voando, era mais ter repertório, assim, né? E aí eu cheguei na prova, até tirei uma boa nota, assim. Quanto que é uma boa nota? Que eu acho que o do mestrado eram 16 questões, eu acho que eu acertei 13. Então só Muita errei coisa, né? 3. Cara, e eu vou te perguntar já uma coisa, mas antes eu queria saber, tu tinha que ter um mental muito forte, eu não sei, tu queria muito esse mestrado, porque é uma pessoa que fica um mês ali, e tipo, porra, eu só faço uma cada 3 dias, muito vai falar, pô, não é pra mim, vou desistir, vou voltar aqui pra minha empresa, tá ligado? Porque tu queria muito a parada, por que que tu continuou persistindo ali, batendo cabeça? Mano, eu tenho uma filosofia assim de vida que eu até compartilho no canal pra galera que quer ser um engenheiro foda e tal. Eu falo, cara, eu acredito muito no longo prazo. Boa. Então, tipo, sei lá, vou abrir um escritório de engenharia. Mano, tu não vai vender teu serviço em um dia, entendeu? Tipo, Uhum, tu não vai ter um site muito bem posicionado na primeira semana. A menos que uhum. tu seja, sei lá, brilhante, tu seja um gênio. Mas a gente até fala no ITA que eu faço parte da ABE, que é a Associação dos Burros Esforçados. Que é tipo assim. Se você se dedica todo dia, tipo, eventualmente, em algum momento, vai dar fruto, assim. Então, eu acredito muito nisso, assim. Tipo, então, eu via, porra, esse primeiro mês eu não tive muito progresso na prova, mas a prova só vai ser daqui a 5 meses. Então, vou Boa, continuar e aí eu tenho muita disciplina, assim, né? Isso fez eu conquistar muito das paradas que eu tenho, assim, na minha vida. muito bom. E aí, como eu queria muito, tipo, entrar no ITA, pô, pra quem gosta de aviação e quem gosta de engenharia, quem quer fazer um mestrado, doutorado, é sonho, assim, né? Hum. Então, eu usei isso como combustível, assim, pra dar essa sequência. Pô, cara, animal. Isso aí que tu fala, cara, pra mim, é tipo assim, se eu converso, se eu conversar com a pessoa por uns 5 a 10 minutos e entender a filosofia de vida dela, né, e perguntando coisas, eu consigo saber se uma pessoa, tipo, ela vai se dar bem na vida ou não, tipo, por algumas filosofias. Essa daí é uma das principais, tipo, se pudesse dar um conselho pra galera é, cara, longo prazo e paciência, as coisas vão acontecer, né, no seu tempo. Só que aí que tá o grande dilema da nossa geração, né? Tu é um cara aí que também, 28, eu tô com 26. Geração Z, a gente tá aí, né? Tu já é quase ali millennial, tal, tem uma transição, Sim, mas pra nossa geração, cara, nossa cabeça tá, de certa forma, fodida, assim, com rede social, né, cara? Comparação. Então, no Instagram tem um gurizão de é, 19 anos com a Lamborghini lá. Pô, eu fiz um ano de internet aqui, fiz minha vida, aposentadoria. Aí a galera é, sempre tá olhando assim, olhando pro lado, né? Comparando com alguém, e sempre alguém melhor, porque a rede social sempre capitaliza os caras que estão indo muito bem. Porque é, ninguém quer ver a história do perdedor, vamos botar assim. Aí, tipo assim, é um grande dilema, né? O cara olha pro lado, parece sempre tá atrasado, mas o cara, no fundo, o cara sabe, cara, tudo que nessa vida vale a pena leva tempo. Pra construir as coisas leva tempo. É um processo de aprendizado. Eu sou ruim no começo, eu vou total. melhorando. Tu vê, tipo, até no YouTube, cara, a gente começou mal, sério, o primeiro vídeo o cara não sabia fazer uma thumb, não sabia. Pô, meu primeiro vídeo até hoje eu falo pra galera, se tu olhar lá, eu tô falando assim pra dentro, eu falo assim, me encolhidão, e, tipo, bem baixinho, Sim. parecia que eu não queria que ninguém me ouvisse, tá ligado? É tipo uma evolução. Até eu conseguir hoje, pô, É, movimentar braço aqui, articular palavras e falar com confiança. É um processo. E aí, tu falar isso ressoa muito também porque eu acredito, cara, e dá pra ver, tipo, teu resultado não é à toa, né? Tendo essa visão de mundo e também essa disciplina. E aí, tipo assim, tu falou da prova ali, e eu fiquei com dúvida, tipo, essa prova ela abre todo ano pro cara que quer fazer, ou ela abre em períodos específicos? É tipo meio que concurso, abre a cada 2, 3 anos uma vaga, uma coisa assim mais seleta, ou todo ano tem é. processo, a galera pode se preparar? Todo ano tem dois processos. Então, por exemplo, está inclusive aberto agora o processo seletivo para quem vai entrar no segundo semestre. Então, você pode entrar no primeiro semestre ou no segundo semestre. Então, tem turma girando todo semestre. E aí, geralmente, o processo começa, se eu não me engano, para você se inscrever mesmo, uns 2 ou 3 meses antes do período da prova. E aí, você
já tem no site do ITA lá, de pós-graduação, todo o calendário ali que você vai seguir. E aí eu até tava comentando, né? Tipo, tem a prova de matemática que você vai fazer, mas você também tem que mandar outras coisas, né? Então você faz uma prova de inglês. Prova de inglês ela é mais básica, assim, né? É só você fazer uma interpretação de texto e tal. Então quem tem que ter um certo mínimo de inglês, porque no ITA é comum ter algumas aulas em inglês, né? Tem muito aluno que vem Hum, da França, aluno que vem da Suécia para estudar junto com a gente. E aí o interessante. professor dá aula inteira em inglês, assim. É, E aí depois tem as outras etapas normais que todo programa de pós-graduação tem. Você manda o currículo, você manda um projeto de pesquisa, você Tem indica um entrevista? possível orientador e tal. Alguns programas têm, tipo, dentro do ITA tem sub-áreas, né? Então tem engenharia aeronáutica e mecânica, engenharia civil, é, pesquisa operacional e tal. E aí, dependendo da área específica, eles podem marcar uma entrevista contigo e também com as referências que você indica, né? Sei lá, você indica um gestor teu, um professor, eles podem entrevistar, dar uma ligação para esse cara, para ele dar um parecer, assim. Mas no meu caso não teve entrevista. Só que o que que eu fiz? Quando eu estava escolhendo qual projeto eu queria ir para o mestrado, eu mandei e-mail para alguns professores do ITA para entender um pouco mais o que que o cara trabalhava, se ele tinha uma visão assim de possíveis projetos. E aí nessa eu consegui criar um bom networkzinho ali com o meu orientador, que ele virou meu orientador do mestrado e doutorado. Então foi uma dica bem legal, porque aí, tipo, ele dentro do processo lá já falou: Ah, esse Alexandre aqui, tipo, que foi aprovado e tal, tipo, pode botar para ser meu orientando e tal, que eu acho que eu gostei do perfil deles, que vai fazer sentido. Tem uma parada que eu também. É uma parada meio polêmica até que eu vou falar, mas eu conheço pela UFSC aqui, né? Tipo, a galera é tipo do net, da mamata, não é mamata, porque tem uma palavra, da peixada que rola ali dentro, tipo, do networking que tem entre tu. É, O pessoal ali na UFSC rola muito assim. O cara entrou num laboratório no final da faculdade, iniciação científica, ficou ali com o cara, aí o cara tem um cargo importante lá, ele que libera os mestrados. Aí se o cara colar nesse professor específico e ficar sim. amigo dele, o cara entra sem nem prova, que na UFSC já me rola muito, sim. Tem até um amigo meu que entrou e tá agora no doutorado. Tipo, o cara Aham. vai ali dentro criando associação. É mais contato do que, tipo, não tem nem prova em alguns casos. Então, eu não sei se no ITA É. é assim, o ITA sempre tem prova. O cara tem que passar pela prova, é obrigado. Prova pra todo mundo. É, no ITA sempre tem que passar pela prova, tipo, é prova Tá. pra todo mundo. Inclusive, eu fiz o mestrado lá, e aí meu professor queria que eu continuasse para fazer doutorado junto com ele, e eu tive que fazer a prova de matemática de novo. Foi um Uhum. saco, assim. Mas tive que refazer Imagina. a prova, fazer o processo de novo. Mas acontece muito isso, assim, né? E eu até acho que, não só para área acadêmica, mas para tudo, assim, né? No Da final do vida. dia, quem tá contratando alguém tá querendo contratar um serviço teu, ou quer uma pessoa da RH contratando alguém para a empresa, ela quer reduzir o risco dela falhar. E aí, se Uhum. ela já conhece a pessoa e tal, é muito mais fácil, né? Por mais que é meio foda, porque, tipo, às vezes tem uma pessoa que é muito melhor, mas não fez relacionamento, ela acaba não entrando. Mas eu Total. acredito que você tem que maximizar suas chances de sucesso. E uma forma é você trabalhar o network, assim, né? Não, fantástico. É, tipo assim, a galera fica nessa, eu não sei vender. Tipo assim, se tu olhar pra uma ótica, tudo na vida é uma venda. Tu tá indo pra uma entrevista de emprego, tá fazendo o quê? Tu tá É, vendendo teu peixe, tá falando, pô, eu sou o melhor pra essa vaga, entendeu? Tu tem que convencer a é, pessoa. Convencer o quê? Vender uma ideia. Tudo é. Ah, tens uma total. namorada, tu quer ver um filme, tu tá vendendo a ideia de que esse filme vale a pena ver, esse filme é bom, vem comigo ver e tal, porque tal diretor, o ator. É, Na vida é uma venda, velho. Se tu encarar assim, as coisas, pra mim, a minha mentalidade tem exato. muito disso, entendeu? Mas são ideias, né? Mas, tipo, cara, sobre ainda o ITA, tipo, o ITA ele paga a bolsa? Então, o ITA ele tem a bolsa da CAPES, que acho que 80% das bolsas do Brasil, de pós-graduação, é fornecida pela CAPES, o SNPq, não lembro exato qual que é a agência de fomento. E aí a bolsa, se você é aprovado, você já pode concorrer a receber essa bolsa. E aí a nota de matemática que você tiver na prova de matemática vai te colocar num ranking ali para conseguir receber essa bolsa. Não tem para 100% dos alunos, mas, cara, todo mundo que eu conheço que faz dedicação exclusiva no ITA e tentou e tirou uma nota minimamente boa, conseguiu essa bolsa. Ah, e aí, se eu não me engano, para mestrado é R$ 2.100 e para doutorado é R$ 3.100. É bem baixo, né? Mas, tipo, às vezes para quem não tem nada e quer só, tipo, custear o básico ali, já dá para fazer alguma coisa. Sim, sim. É bolsa, né? Não é salário. Mas ainda dizendo, olhando o mercado hoje aí fora, É, cara, tem gente que tá ganhando menos que isso trabalhando pra uma é, empresa sem nem estudar, né? Sem nem se desenvolver. Isso aí como tu falou, é longo prazo. O cara lá na frente vai ser, pô, mestre, vai várias vantagens disso, né? Cara, deixa eu ver, a galera. total.
eu vou entrar com algumas perguntas da galera, mas tipo, até uma dúvida minha. Tu acha que faz sentido para um cara de mercado, um cara que quer seguir carreira, ele pegar um mestrado, doutorado, ou tu acha que aí é uma outra árvore, é acadêmica? Então, fiz a mestrado, então eu vou querer trabalhar com professor, vou querer trabalhar com pesquisador, ou dá para fazer mestrado e tu acha que isso ainda consegue te melhorar no mercado de trabalho, alguma atribuição, qualificação? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, assim, porque eu tendo a pensar de uma forma até um pouco diferente do que eu vejo no senso comum. Tipo, geralmente a galera fala, mano, mestrado, doutorado é pra tu ser professor universitário e é isso. Uhum, Mas eu acho que tem uma parada que é um pouco mais ampla. Tipo, eu tenho até um vídeo no meu canal que eu mostro vagas no LinkedIn em que tem umas empresas muito fodas que elas colocam como requisito recomendado, ou requisito obrigatório ter um mestrado ou um doutorado na área. Quando que isso acontece? Quando tem umas empresas que são top tier ali do seu setor, né? Tipo, sei lá, uma Tesla, para se você quiser trabalhar com automotivo, ou um Nubank na área de fintech, ou a Embraer na aviação, essas empresas elas super valorizam porque elas precisam dos melhores profissionais em áreas específicas. Então, se, por exemplo, se você é engenheiro do mercado e você quer ser especialista numa área específica, sei lá, trem de pouso, você quer ser especialista em desenvolvimento de sistemas hidráulicos de trem de pouso. uhum, A Embraer, você vai se diferenciar se você tiver um mestrado ou doutorado nessa área. Inclusive, tem um amigo meu que ele entrou recentemente na Embraer, e ele falou que ele entrou junto com três outros engenheiros, é, dois tinham doutorado e um estava cursando o doutorado, e ele também estava começando o doutorado. Então, assim, uhum, a Embraer, que é uma líder do seu setor ali, pelo menos aqui no Brasil, é top 3 no mundo, ela super incentiva você ter um mestrado ou doutorado. Então, essas empresas, sim. Agora, tipo, pô, eu quero trabalhar numa empresa normal ali, tipo, e eu quero seguir uma área mais de gestão. Aí eu não recomendo de jeito nenhum você fazer mestrado, doutorado. Faz mais sentido, boa. de repente, você fazer talvez um MBA ou uma pós em, sei lá, uma área mais de gestão, ou até, tipo, sei lá, gestão de projetos de engenharia, que vai fazer mais sentido com o seu dia a dia. Porque aí essas empresas mais comuns, assim, cargos que você não vai ser especialista, não vai ter muito, não vai agregar muito. Agora, abre um campo muito grande se você quer ser especialista. Tanto para você ser Uhum, pesquisador, professor acadêmico, um pesquisador P&D numa empresa, né? Você pode trabalhar no Instituto Butantan e você desenvolver vacina, tá ligado? É, uhum, a galera que tá lá, tudo tem doutorado. Então, mas são vagas muito mais específicas, é uma parada bem nichada. E aí, só para fechar a linha de raciocínio, também tem um campo muito grande que está sendo incentivado agora, que é das deep techs, que são startups que têm uma base tecnológica. Então, tipo, imagina, eu vou desenvolver uma parada no meu doutorado e eu posso transformar o meu projeto de doutorado em um produto. E eu posso transformar, virar uma empresa e vender no mercado. Então, uhum. tem a possibilidade também de você empreender na área, desenvolvendo uma coisa que é muito técnica, assim, né? Sim. Então, meu entendimento é, se o cara quer trabalhar numa área altamente específica, talvez uma empresa muito foda, que a galera acha que não é possível, vou trabalhar numa Embraer, vir numa Tesla, é o sonho do cara, é aquela galera que desacredita esses sonhos, né? Pro cara que é esse o objetivo, talvez essas empresas só contratem esse tipo de cara, né? Elas nem contratam talvez um cara sem mestrado, doutorado. O nível deles é esse, né? A régua lá. Pô, o mestrado, doutorado, É, fora a academia, que é o caminho mais óbvio, né? Lógico, vou seguir como professor, pesquisador. Para empresa, então, empresa de alta especialização. Se tem esse interesse, faz sentido. Seria mais ou menos esse o resumão que tu falou, né? exatamente, exatamente. A menos que, sei lá, tipo, a Embraer até vai contratar, tipo, uma pessoa que só fez a graduação, mas ela também, mas tu vai ter que ter, sei lá, uma experiência na área, você vai ter que ter Uhum, trabalhado ali, tipo, para mostrar que você domina aquilo que ela tá precisando, sabe? uhum. E aí, tipo, ainda dentro disso, cara, tipo assim, a gente conversou uma vez, acho que um comentário do YouTube, eu comentei no vídeo teu, PNTS da Embraer, eu acho que é um sonho teu trabalhar na Embraer, né? Como é que é essa parada? Tipo, porque eu acho que tem tudo a ver É, com a tua área de mestrado aí, depois a gente vai mostrar tuas pesquisas um pouco pra galera, mas onde é que tu se enxerga daqui 5 10 anos aí? Tipo, cara, o Alê Doutor, o que que o Alê Doutor vai fazer? Eu quero estar lá na Embraer como engenheiro, lá participando dos projetos, o que que tu se enxerga aí? Qual que é o teu sonho, o teu objetivo com isso tudo? boa. Então, eu super me enxergo, assim, tá trabalhando numa empresa como a Embraer, tipo, e até a galera que tá no ITA, tipo, é orgulho nacional, assim, um negócio absurdo que os caras Nossa, desenvolvem, muito. e todo mundo que trabalha lá, tipo, fala que é muito bom, a experiência de trabalho e tal, e eu sempre gostei de desenvolver produto, então, pô, Uhum, sei lá, vou desenvolver um novo motor ali para um avião. Eu gosto de estar nesse processo de você fazer a fase de projeto e tal, dimensionamento das peças e tal, uhum, então, eu me vejo, tipo, inicialmente tendo essa experiência na Embraer para estar lá, para ter o contexto
diário ali de uma empresa no mundo corporativo ali que está entregando para o mercado esse tipo de produto. Mas eventualmente também eu penso em empreender, então ou trabalhar com consultoria ou montar um produto próprio meu. Então, eu estou trabalhando agora com motores para aeronaves elétricas. Tipo, e daqui a alguns anos, aeronaves elétricas vão ser muito comum. Tipo, eu já pensei, cara, eu posso ter uma empresa de motores de hélices para aeronaves elétricas no Brasil, ou consultoria para quem está querendo desenvolver esse tipo de projeto. Então, eu Bom, acho que essa minha expertise técnica ela pode me agregar muito para eu estar na Embraer, mas também ter alguma parada minha, assim, para eu conseguir, tipo, capitalizar e também ter uma entrega foda, assim, pro mercado, sabe? sim. Cara, sobre a Embraer, tipo, eu sou engenheiro civil, eu conheço brevemente a empresa, tipo, eu não sou da área, eu sei a importância. Acho que eles vendem jato dos Estados Unidos, né? São um dos principais fornecedores para lá, né? A gente é, É, tipo, muita sim, referência nisso, né? Se quiser contextualizar pra total. galera que não sabe o que é É, Embraer aí, né? Que já estamos falando um monte de Embraer, Embraer, a galera nem sabe o que que é, né? Dá um. é. A Embraer surgiu, tipo, há muito tempo atrás, então o ITA ele surgiu porque o Brasil não tinha engenheiros aeronáuticos, engenheiros Ah, é. mecânicos ali voltados para aviação, e aí, inclusive, veio gente do MIT para fundar o ITA aqui no Brasil, tipo, os primeiros reitores, professores, uma galera da gringa mesmo, Uhum. e aí, meio que a primeira turma ali de engenheiros aeronáuticos do ITA, meio que fundaram a Embraer, e é, tipo assim, um país totalmente fora do mapa da engenharia mundial, criar uma empresa que é top 3 de vendas de aeronaves do mundo, ela só perde para Boeing e para Airbus. E aí, assim, se você pegar jatos executivos nos Estados Unidos, se eu não me engano, a Embraer ainda é líder do setor. Então, tipo, tem fábrica nos Estados Unidos, ela está indo muito para a Ásia agora também. Aeronaves militares, então lançou uma nova aeronave de carga também que é, é muito foda, assim, tipo, e tá ganhando concorrência com outros projetos do mundo todo. E teve o primeiro caça feito aqui 100% em território nacional, né, que é o Gripen. Então é um projeto junto com a Suécia. E aí o Brasil construiu o Caraca. primeiro caça. E tipo assim, é papo assim de, sei lá, 10, 12 países no mundo que sabem fazer um caça. Caça de alta geração, assim. Alta E aí tecnologia, né? eles desenvolvem. Então, é um negócio absurdo. Eu acho que assim, eu não entendo muito de engenharia civil, mas eu acho que em cada engenharia tem, tipo, aqueles projetos que você olha e fala, mano, aqui é o auge, assim, é o Uhum. máximo. E eu acho que assim, na engenharia aeronáutica e mecânica, você fazer um caça é talvez uma dessas. Também você lançar um foguete igual o Elon Musk, e que volta de ré e pousa, é auge. Tipo, Absurdo. talvez na engenharia civil, aqueles túneis que tem, tipo, 12 Eu, quilômetros debaixo de montanha é um é, negócio absurdo. eu acho que a engenharia civil, o pico é tipo as pontes. O pessoal lembra das pontes, né? As pontes lendárias, fazer umas pontes gigantescas, tem lá na China, É, tem umas também. Acho que os prédios altos também, né? Aqui BC é referência, né? Balneário Camboriú é, aqui em Santa Catarina. sim. Vai sair a Cena Tower para ser a maior presidencial do mundo. Eu acho que vai ter 1 quilômetro de altura, absurdo, Aham. assim. Esse acho que é o auge da civil, mas É absurdo, eu né? imagino, tipo assim, é coisas que a gente reconhece que sai, fura a bolha, né? Todo mundo vai saber que vai sair esse prédio, todo mundo sabe que é É, Embraer, é uma coisa que o pessoal reconhece, né? Acho que esses são os auges. Cara, e me diz uma total. coisa, essa parada de aviação me deixa muito, sim, ó, vamos fugir um pouco do tópico, mas tu curte, tipo, o tema aviação, tipo, tu manja, tipo, eu sei, vejo alguns cortes, vídeos do aquele Lito, Aviões e Músicas lá, tipo, falando de as Aham, paradas de caixa sim, preta, dos acidentes de avião, que é uma parada que assusta muito, né? Tipo, os acidentes de avião sempre têm impacto, porque morre sim. 200, 300 pessoas, e o cara que viaja de avião, o cara que sentou no avião pra viajar, e nunca sentiu um friozinho na barriga, tá mentindo, entendeu? Não sentiu um medo ali fudido na hora da É, decolagem do pouso. total. Pô, mas tipo assim, como é que fala Sim. um pouco da parte técnica que a galera, inclusive eu me incluo, né, como como é que chama? Um leigo, né, um burro aqui, né? Tipo, a segurança das aviações hoje em dia é muito alta, é muito bom, tem onde melhorar. O que que tu enxerga aí desse modelo? Mano, eu não vou ter os números de cabeça, mas eu vi inclusive uma palestra do próprio Lito presencial, assim, num dos eventos do CREA aqui em São Paulo, e ele mostra, tipo, se você quer fazer o cálculo da proporção de acidentes de carro e acidentes de avião, assim, no gráfico você tem que aumentar muito a escala para você conseguir ver o número de mortes de aviação, assim, por quantidade de viagem, por quilômetro rodado e tal. Então, Uhum. assim,
até meio foda falar isso, mas tipo assim, você tem uma chance muito mais absurda de você morrer ou se acidentar quando você pega o seu carro e vai tipo, pra cidade vizinha do que você pegar um avião pra atravessar o Atlântico, assim. Isso acontece porque a aviação ela é muito regulada, assim, e é nas coisas mais, os detalhes mais que você nem imagina, tipo, sei lá, você vai trocar um mecânico de manutenção que vai trocar um parafuso de uma turbina de aviação. Primeiro que assim, ele tem que preencher um formulário com o cara do almoxarifado para ele mostrar que ele deu o parafuso correto. Tem que ter uma outra pessoa inspecionando para dizer que ele fez aquilo que está escrito no manual. Ele tem que preencher checklist. Esses checklists são armazenados, então assim, é um nível absurdo para um parafuso, entendeu? Então Uhum. qualquer coisa que é feito na manutenção, no controle operacional, tipo, até no projeto de aeronave é tudo muito pensado, assim. Eu ouso até falar, tipo, talvez a galera que faz projeto de aeronave não concorde comigo, mas tipo, o que talvez mais traz complexidades dentro do projeto é, é todos os requisitos de certificação, assim, né? Você demora muito tempo para certificar uma aeronave, e aí o tamanho do corredor tem que ter tanto espaçamento, aquelas regras normais que tu trabalha com bombeiro já, com um Uhum. projeto de prevenção, né, de bombeiros, tipo, já consegue imaginar, mas para um nível de aviação é muito É, mais absurdo, assim, né? Então, eu imagino o nível, tipo assim, eu penso na responsabilidade, cara. Tipo, é uma coisa absurda, tipo, é, imaginar assim, quantidade de vidas e, cara, os aviões que hoje em dia voo comercial é tipo, é que nem água, toda hora tem um avião no céu aí, então o volume é muito grande e o cara vê tão é, poucos acidentes, então o nível de segurança é muito alto. Eu, no teu lugar, é, eu morreria de medo de trabalhar na Embraer e tô desenvolvendo uma parada ali que eu sei que se der uma é, falha por eu errei, entendeu? Vai morrer um monte de gente e eu ficaria, meu Deus, velho, tipo, é. cara, assustador até um ponto de Mas, vista, né? mas ao mesmo tempo, quando você trabalha, começa tipo, a estar nos bastidores, assim, você também fica um pouco mais tranquilo, né? Então, o próprio Lito, né, ele traz muito conteúdo pra galera que tem medo de aviação e tal, mas assim, é Uhum. umas coisas do tipo, cara, eu trabalho com motores, né, de aviação, então pra você conseguir criar sistemas propulsivos, né? Então, se tu tá num avião e uma turbina a gás, ela falha, tipo, a outra ela é totalmente projetada para conseguir levar o avião de boa pro resto da operação dela. O avião que está lá em cima, se as duas falharem, num caso de, sei lá, um Boeing 737 que tem duas, ele consegue planar por, sei lá, muitos mil quilômetros Uhum. até conseguir chegar no destino. Então você começa a entender, tipo, pô, tem muita redundância. E assim, um acidente da aviação, ele não acontece porque teve uma falha, sei lá, o sistema hidráulico falhou. É Só erro que tem humano, outros geralmente, não dois. é? Eu ia Aí falar isso. teve, aí teve mais uns quatro erros humanos, um erro de comunicação, assim, tem que dar. A probabilidade de acontecer vários eventos pequenos é muito baixa, assim, né? Sim, sim, é uma probabilidade, é jogo de probabilidade, né? Um acidente de avião é tipo, cai um raio no cara, né? Tipo, é muito, um evento muito raro. É, Tanto eu vi, tipo assim, eu tava revendo esses dias a história lá do avião da Chapecoense, né? Se tu lembra, não sei se tu lembra, porque aham, repercutiu muito. Uns sim, 10, acho que vai dar uns 10 anos esse sim, ano. Tipo, eu tava vendo a história que foi os caras, os pilotos, decolaram com o limite do combustível, tipo assim, contado, tipo, no limite, se não desse nada errado. Só que aí lá no aeroporto teve que segurar, daí os caras sobrevoaram a montanha, o combustível ia acabar. Daí, dali é, pra frente, fudeu. Foi meio que isso, exato. né? Erro humano, tipo, É, não e foi até, falha da aeronave. e até descobriram depois, eu não vou lembrar o nome dos documentos e tal, mas assim, Sim. para você aprovar um avião a sair do voo com aquela quantidade de combustível, Era ilegal, passageiros e né? tal, tem um documento que é assinado por uma pessoa e validado por outra ainda. E descobriram que até esse documento, eu não lembro dos detalhes nesse documento, tipo assim, Sim. meio que foi bypassado, assim, né? A galera meio É, que, deixa aí. alguém lá importante passou, tipo assim, passou um pano ali, né? Tipo, cara, era uma. Se eu não me engano, É, o nome da empresa era Lami, era uma empresa colombiana bem duvidosa, entendeu? Tipo, acho que bizarro, bizarro, cara, aquilo, velho. Não, é absurdo. bizarro. E, cara, mas assim, eu queria saber duas coisas ainda pra gente fechar esse tópico. Eu não sei o que tu sabe de Embraer, teus colegas aí, já tem colegas que estão trabalhando na Embraer, tu até passou o pessoal lá. Eu queria saber, tipo assim, o quão restrito é tu poder trabalhar na Embraer, vamos dizer assim, o mercado de aviação aqui se dá pra trabalhar, tipo, eles contratam anualmente, tipo, tem bastante demanda, vaga pra isso, tipo, eu imagino que paga-se muito bem, né? Isso é evidente, mas Sim. o quanto dá para chegar? Quanto é viável? Tipo, tá fazendo um cara que tá fazendo mestrado hoje, eu quero começar. Quanto é viável ele chegar na Embraer? Ele ainda vai ter que passar por mais um funilzão e é bem provável ainda, porque é pouquíssimas É. vagas, é muito restrito. Dá essa visão aí pra galera, dentro do que tu sabe, né? Cara, ó, primeiro que eu tô numa bolha, assim, né? Porque eu tô dentro do ITA. Então, assim, metade da galera que estuda Uhum. comigo tá com a camisa da Embraer, assim. Então, eu Caralho. vejo muita gente ali.
estando na Embraer, então eu acabo tendo a impressão de que não é tão restrito assim, porque a Embraer acaba priorizando, tipo, engenheiros nacionais, assim, e aí, mas Muito também bom. eu tô lá no ambiente, eu tô em São José dos Campos, então a probabilidade das pessoas estarem lá também trabalhando para a Embraer é mais alta, assim, né? Sim. Mas assim, eu vejo constantemente amigos meus ali do mestrado e doutorado que terminaram o mestrado ou no meio do mestrado, no meio do doutorado, passaram numa vaga para a Embraer. Então, assim, tem vagas constantes, eu até sigo no LinkedIn só para dar uma observada assim, tipo, meio que Uhum. semanalmente surge uma vaga, tanto para engenharia quanto para quem também é mecânico de aviação, essas coisas. Então, eu acho que é viável para quem desenha sua carreira pensando em chegar lá, assim, né? Acho que super Uhum. possível. E aqui também no Brasil tem a Boeing, tem todas as empresas também que fornecem produtos para essas fábricas, né? Então, sei lá, vai ter uma empresa que fornece o pneu do trem de pouso ali. Você indiretamente você está trabalhando também no mercado, Uhum. assim. Então, eu Uhum. acho que tem um mercado aquecido no Brasil nesse sentido, mas roda muito aqui em São José dos Campos, né? Aqui em São Uhum. Paulo. Cara, e outra dúvida que eu tenho meio particular, pessoal, quando eu penso em ITA, desde o da minha ensino médio, lá tinha as questões mais difíceis do vestibular, tipo, o cara estudava a questão do ITA era um outro nível, entendeu? É. Tipo, eu pensei em ITA, eu pensei nas pessoas mais inteligentes do Brasil, tá ligado? Os caras muito crânio, assim, a nata da nata do QI. Pô, ao redor tu percebe, assim, uma galera muito qualificada, muito inteligente, tem alguma história de um cara meio lendário, algum cara que fez uma coisa muito importante, ou, sei lá, não sei, que um cara mais... Te assustou a galera aí, o nível do ITA, real? Mano, o que mais me assustou foi que, assim, eu tava 6 anos no mercado de trabalho, então tava Uhum. sem lembrar de nada, assim, da engenharia, nenhum assunto técnico, porque eu tava trabalhando com gestão, e é assim, minha primeira semana, sala de aula, assim, tipo, o nível dos professores, o nível da galera que tava usando comigo, eu achava absurdo, assim, né? Então, tem uma galera que é muito boa, muito crânio mesmo, assim, que é muito bom de bater papo, e é uma galera que é nata, assim, tem gente que tá, sei lá, abrindo startup dentro do ITA, de lançamento de satélite, de foguete. Então tem uma galera que é foda mesmo. Mas também, assim, depois que tu entra, tipo, eu acho que normaliza muito, assim, né? Igual o curso de faculdade. Tipo, o cara que Uhum. passa no primeiro no Enem, nem sempre ele vai ser o melhor aluno também no curso todo, Uhum. tipo, e acho que isso nem sempre, na maior parte dos casos não acontece. Às vezes aquele cara que Uhum. entrou, tipo, no finalzinho, ele é disciplinado, ele se dedicou mais e tal, ele vai se dar mais bem, assim. Uhum. Então acho que depois que você entra, tipo, depois, sei lá, alguns meses, você começa a equilibrar, junto com a Nivelar. galera. Mas tem uma Uhum. galera muito foda. Tem um caso lá, tipo, tem um laboratório de aerodinâmica lá, que é o laboratório Feng. Esse cara foi um dos primeiros aerodinamicistas do Brasil, assim. E ele foi orientado por um cara na Alemanha que se chama Prandtl. Esse cara, tipo assim, tudo que você estuda de aerodinâmica nos livros, ele construiu quase todas as teorias, assim, tipo, ele trabalhou com tudo, assim, como é que funciona o carregamento de lift, né, de sustentação numa asa. Ele criou umas teorias lá e a gente aprende na sala de aula. E o cara que é o dono do laboratório lá, que o nome do laboratório é o nome dele, e ele orientou muita gente, muito professor que tá no ITA agora, ele foi tipo, meio que avô, ele foi neto desse, desse maluco O fodão, assim, cara foi o então... mentor dele, é, vamos botar assim. ele, tipo, ele estudou com o cara, entendeu? Muito bom, velho. E o cara foi um dos que mais. É tipo assim, você trabalhar na física e o teu orientador de doutorado foi o Einstein, entendeu? Então, Bizarro. Absurdo. Muito bom. Cara, e aí, é, vamos entrar agora um pouco, tipo assim, no tema que a gente quer entrar, talvez a galera, tem uma galera que tá aqui pra isso, que o pessoal se interessou muito no teu tema ali, propulsão aeronáutica, né, e tal. Não sei se tu é, trouxe alguma coisa pra mostrar pra gente, uns gráficos aí pra assustar a gente, ou quiser falar mais da tua boa. pesquisa, compartilhar a tela, fica à vontade aí. Explica pra galera o que que é essa propulsão aeronáutica, o que que tu tá fazendo na área, qual foi o teu tema de mestrado, doutorado, o que que tu tá resolvendo aí de fato. Boa, eu vou começar a falar do meu mestrado, depois eu falo do meu Perfeito. doutorado. Qual que foi o tema do meu mestrado? Dentro de propulsão aeronáutica, a gente tem um dos sistemas, tipos de motores que são mais utilizados, que são as turbinas a gás, que é o que a gente vê ali quando vai pegar um voo, Uhum. um Boeing 737 ou um jatinho e tal. Essa turbina a jato, ela é um equipamento que é extremamente caro, tipo, 50% do valor de uma aeronave praticamente é motor, e a manutenção, assim, se tu quiser comprar um avião para tu ter, o maior custo que você vai ter é motor, tá ligado? Então, o que que eu trabalhei no meu mestrado? Vou até compartilhar a tela para mostrar pra galera assim, Bora. mas eu trabalhei com machine learning para prever falhas de desses motores de aviação. Então,
eu tenho aqui, sei lá, o meu modelo, né, em que eu tenho Uma um motor pergunta. real. Você fez o mestrado todo em Claro. inglês? A minha dissertação foi toda em inglês. Caraca, velho. É, Caraca, tipo, já me inclusive impressionou isso. aí. Já me impressionou aí. Porque pra mim, meu nível de inglês é Boa, básico, assim, eu consigo ver vídeo no YouTube de temas gerais, mas assim, falar de engenharia, temas complexos em sim. inglês deve ser um desafio, não. Tu já domina, tu manda muito bem já, tu já tá Ah, acostumado. não, é um desafio grande. Inclusive, a primeira disciplina que eu fiz no ITA no mestrado, ela foi em inglês, porque tinha um francês estudando Ah, junto com a gente. E aí o professor teve que mudar todo o curso para fazer em inglês. Então, assim, eu acho que assim, minimamente você tem que saber entender e escrever. uhum. Falar, lá na hora você pode até perguntar pro professor em português e tal. Mas Caraca. foi um absurdo. Só que no meu trabalho corporativo eu lidava muito com gringo, né? Então eu Uhum, falava muito inglês no dia a dia. Então eu acabei desenvolvendo. Então foi até útil essa minha fase dentro do mercado de uhum, trabalho, porque eu desenvolvi esse lado, assim. uhum, Mas continuando aqui, tipo, então basicamente o meu mestrado eu desenvolvi uma metodologia para eu pegar um tipo de motor ali. De turbina a gás, e uhum, a partir dos sensores, então, sei lá, tenho pressão, temperatura, velocidade de rotação do eixo e tal. Eu, a partir só dos valores dos sensores, eu prever se está tendo alguma falha. Então, sei lá, o compressor está tendo menos performance. Pode ser que ele está sujo, ou pode ser que ele trincou a ponta de uma das pás dele e tal. Mas pode ser que não seja o compressor, pode ser que seja a câmara de combustão, pode ser que seja a turbina que faz a conversão de energia e tal. Então, só com os valores dos sensores eu consigo fazer essa previsão dessas falhas, né? E aí eu usei machine learning, então deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então, aqui eu tenho, tipo, o que a gente chama de matriz de confusão, né? Então, qual é a falha real que estava acontecendo e o que foi que o meu machine learning, ele predizeu. Ele fez a classificação, né? Então, o uhum. ideal é todos os números estarem aqui na diagonal, assim. Então, tava tendo falha 7 e eu e o meu modelo disse que era falha 7. Então, assim, bem poucos casos Puros. eu errei, né, no meu modelo. Então, o que Muito que, bom. que, que isso agrega no final das contas, né? Tipo, Uhum, eu tenho um motor de aviação, ao invés de eu ficar fazendo manutenção preventiva, tipo, a cada 3 meses troca a bomba de combustível. Eu uhum. posso trocar a bomba de combustível na hora certa que ela precisa ser trocada. Então, às vezes ela aguenta um mês a mais, um mês a menos e tal, e eu consigo usar análise de dados para prever a hora certa que eu posso fazer uma troca e quando que eu vou ter uma perda de eficiência, né? Então, às vezes, é, Nossa, o animal. preço, o preço que você gasta, o preço que você gasta com combustível é o que praticamente dita o custo das passagens aéreas. E aí, Sim. se você tem um motor que ele está sendo menos eficiente, está gastando mais combustível, eventualmente isso vai aumentar até o custo da passagem aérea. E aí, se eu consigo, tipo, um sistema que eu falo, ó, eu estou perdendo 1% de eficiência. Aí o gestor da manutenção, ele pode fazer a conta, ó. Eu paro essa aeronave por um dia e conserto esse 1%, ou deixo rodar por mais uma semana, então aí já entra contas mais Sim, sim. avançadas de negócio, assim, né? Então foi isso que eu trabalhei dentro do meu mestrado. E eu apliquei para dois casos de uso. Eu apliquei para um caso de uso que é uma turbina de geração de energia. Então, o Uhum, mesmo tipo de motor que é utilizado num Boeing 737, ele também pode ser colocado numa termoelétrica e gerar energia elétrica a partir de combustível, né? E aí eu apliquei para um caso de uso para esse tipo de motor e para um motor de aviação, que é esse caso aqui, né? Então eu peguei uma turbofan, que é um motor a jato, e eu fiz essa mesma modelagem para ele. Então é um lado muito de desempenho, né? Eu analisar o desempenho do sistema de propulsão desse tipo aqui. pô, muito bom, cara. Então, pelo que tu falou ali, não sei É, se teu estudo tá correlacionado, eu como leigo, tu fez um estudo de eficiência ali, tu conseguiu, o teu estudo, botar assim, uma derivada dele foi que dá para prever eficiência, né? Fazer uma situação assim, como tu citou ali do exemplo do combustível, algo assim. exato, exatamente. E além de você prever a eficiência, você
vai prever que vai estar tendo uma queda de eficiência e aonde que está tendo essa queda. Então, pô, tá tendo uma queda no sistema de bombeamento, tá tendo uma queda no compressor, na turbina, em outro componente. Aí, quando você sabe qual que é o componente que está tendo, que está deteriorando o teu sistema, você consegue criar uma manutenção já direcionada para ele, assim, sabe? Aham, muito brabo. E aí, entrando um pouco no doutorado, não sei se tu falou tudo que queria do mestrado aí, já, acho que O mestrado foi. Eu tá poderia bem, ficar passa, 10 horas só do mestrado, mas aí já pô, vai. aí a gente vê que o cara gosta do que faz mesmo, né? O cara fala amarradão, boa demais. Cara, não, o doutorado, tu me Boa. mandou até o que tu tá fazendo, projeto de hélices para aeronaves elétricas. Eu fiquei assim, pô, o cara tá desenvolvendo hélices Isso. e já começa aeronaves elétricas, tipo, as aeronaves comerciais que a gente tem hoje em dia são a combustão, a gente tá falando de combustível ali e tal. Me dá um exemplo de uma Isso. aeronave elétrica, já tá rodando isso? Existe, tu diz, mais aqueles vantes, coisa mais de guerra ou aeronave elétrica é aeronave para levar pessoas comerciais, para transportar pessoas elétricas? É, tá tendo agora um grande movimento global assim para você mirar mais para aeronaves elétricas, por questões Uhum. de CO2 na Rentabilidade. atmosfera e tudo mais. Uhum. E aí, até citando um exemplo prático aí para a galera que quer se aprofundar, vou até mostrando um vídeo aqui no YouTube enquanto eu vou falando, mas tem um projeto da Embraer que Uhum. se chama Eve. Que é um eVTOL, então é uma aeronave que ela decola de forma vertical e voa de forma horizontal, né? Deixa eu mostrar o vídeo aqui para mostrar para a galera, compartilhar aqui a tela. Vai ser massa Pô, bom para demais dar o isso. exemplo. Ó, então, por exemplo, esse aqui é um projeto da Embraer, que é a Eve, é uma spin-off da própria Embraer, e aí ela é totalmente elétrica, e aí a ideia é tipo assim, imagina você é um empresário aqui de São Paulo, você precisa fazer uma reunião de uma ponta a outra de São Paulo. Se você for de carro, você gasta 1 hora e meia no trânsito no horário de pico. Com uma aeronave dessa, você chega tipo em 10, 15 minutos no seu ponto de... Você quer fazer uma reunião ali. Então, a gente está desenvolvendo muitos sistemas que é para mobilidade urbana, né? Para você, tipo, trabalhar, viajar dentro da própria cidade. E além disso, Ah, queria aquelas fazer o comentário do aeronaves vídeo. regionais. Muito massa os é, caras se comemorando, se abraçando, tipo, vendo o negócio é, funcionar. Eu penso na felicidade de dinheiro, meses, anos é, estudando aquela porra e o negócio anda, né? E é, deve estar a felicidade ferrada, né, mano? e esse aqui foi o primeiro voo teste, então a Caraca, é galera isso, ó. tava super ansiosa para ver o negócio Pô, muito funcionando. massa, velho, muito massa. É, E aí, além desses eVTOLs, né, que eles são elétricos com vertical e Uhum. fazer o take-off vertical, tá tendo muito projeto também para você. Peraí. Puxa Tá aí. tendo muito projeto. Tá tendo muito projeto também de aeronaves regionais. Então, um voo, sei lá, Joinville, sei lá, Navegantes para Balneário Camboriú, sei lá, voos que são mais curtos e regionais. Uhum. Que a maior parte dos voos mundiais são nessa pegada. São voos curtos de até 1 hora e tal. Uhum. E aí é possível você usar sistemas elétricos para conseguir ter mais essa eficiência, não queimar combustível e tal. Então, o mundo todo está olhando para a eletrificação assim dos sistemas de aviação para você reduzir a pegada de carbono. Se eu não me engano, acho que de 100% das emissões de carbono da humanidade, acho que 5% é aviação civil. Então, pô, é um impacto relevante, considerando que tem várias outras coisas assim, né? Então, tipo, é um dos principais contribuintes ali da emissão de carbono no mundo. E questões também geopolíticas, né? Imagina, pô, teve essa guerra ali no Irã, teve o fechamento do Estreito de Hormuz ali, aí Uhum. começou a subir o preço do combustível em todos os lugares, e assim, Nossa. todo mundo ficou ferrado. Você tem uma dependência também do petróleo que é um lado mais político, mas é ferrado, assim, né? Então Sim. isso tá rolando, essas discussões. A gente tem poucos casos que estão de fato rodando ali, tipo, tá funcionando, mas são projetos que estão sendo desenvolvidos justamente agora para daqui a 5, 10, 15 anos ser uma realidade, assim. Excepcional, cara, excepcional. Cara, eu queria entrar um pouco, eu não sei se cabe, né? Não sei se tu tens a referência, mas por remuneração de da Embraer, acho que tem uns caras que ganham 50, 100 mil, assim, rola uns caras que ganham um salário muito absurdo, assim, chega nesse ponto.
Cara, com certeza, como qualquer empresa que tem vários níveis hierárquicos, você vai chegar nesse nível. Então, um cara que ele é diretor de uma área, tipo, ou então um gerente muito sênior, assim, você vai ganhando remunerações maiores. Eventualmente, igual como qualquer empresa, você vai subindo no nível, você vai ganhando muito mais um variável ali, né? Um bônus de ações, ou então, às vezes o bônus é, sei lá, você vai ganhar 5 vezes o teu salário Uhum, se bater as metas. Então, é, o variável que vai editar muito mais a remuneração do cara. Se você chegar até nível de C-level, vai ganhar uma grana muito boa. Eu não sei na Embraer como é que funciona se você, sei lá, é um engenheiro, sei lá, o único cara do mundo que é especialista em uma parada específica. Tipo, com certeza eles te pagam uma é, nota maior, né? Porque você é muito disputado. sim. Mas eu não sei te dizer quanto, assim. No Aí, Nubank, isso acontece muito na área de engenharia de software. Então, você uhum, pegar assim, Google, Facebook e tal, se tu é, sei lá, o melhor programador da linguagem tal, eles vão te chamar, tu ganhando um salário que às vezes é maior do que o teu chefe, assim. Então, é muito comum isso acontecer quando você é muito especialista, né? sim, Tipo, até tem casos ali do o ChatGPT, né, da OpenAI, eles estão contratando os caras que, sei lá, um chinês que ele tem doutorado num modelo específico de machine learning, e aí eles contrataram esse cara com um salário de US$ 600 mil anuais, e aí é isso. sim. Eu vi um cara lá que foi contratado por milhões, velho. Tipo, preço, contratações milionárias estão É, rolando, né? Parece até futebol, a parada. é, Os caras, exato, exato. O nível de. passe do cara tá alto, mas é justamente isso, porque, tipo, quando você vai se especializando, você vai afunilando, né? Ao Uhum, mesmo tempo, você vai tendo menos empresas que você poderia trabalhar com aquilo, mas você também afunila, tipo, a sua concorrência. Então, sei lá, eu, quando terminar o doutorado, talvez eu vou ser uma das, 20 pessoas no Brasil que entendem de hélices para aeronaves elétricas, pô, ou até menos, assim. uhum, Então, eventualmente, pô, a concorrência é bem menor e você tende a ter ticket médio mais alto, né? Desde você fazer uma consultoria ou entrar numa empresa, a remuneração vai ser mais alta porque você é muito especialista naquilo. O que às vezes acontece é assim, você não conseguir vender algum projeto, não conseguir entrar numa empresa naquilo que você é especialista, e aí você pega um cargo normal como outro engenheiro que é mestrado, doutorado, tem mais experiência e tal, aí é faixa salarial igual, né? sim, sim. No caso, seria subaproveitado, mas mesmo assim o cara estaria muito bem, né? Tipo, o pior cenário Exato, desse cara total. é um cenário sonho de muita gente, né? Bom, Ale, agora acho que eu vou trazer umas perguntas aqui da audiência, galera, com dúvida aqui. O pessoal sempre manda lá no Instagram. Inclusive, se não me segue, vai estar aí na descrição o meu Instagram. Eu sempre que eu abro essas entrevistas, eu abro uma caixinha lá para o pessoal perguntar aí para o especialista da vez, o engenheiro que trabalha na área específica dele para responder dúvidas. Dessa vez teve bastante interesse, cara, muitas perguntas sobre o tema. Sim, tem. Deixa eu ver por onde eu posso começar. Ó, o João Lucas perguntou: fazer mestrado para criar um código ou software técnico vale a pena? Eu não sei nem se isso tu considera. Acho que uma visão, né? Uma visão do mestrado para essa utilidade. Tu acha Sim, que. sim. Acho que não vale muito Cara, para eu, tua eu área, né? super. Mas achei. Aham. Não, mas o pior é que, assim, muita coisa que eu faço no meu mestrado e doutorado eu uso programação, então eu sou muito Bom. próximo em desenvolvimento de software. Eu estou desenvolvendo, inclusive, um software para resolver um dos problemas que eu estou fazendo. Então, tipo, super vai dar fit aí com a pergunta dele. Cara, vale muito. Inclusive, conheço muitas pessoas na área que eu trabalho, né, que o cara desenvolveu o próprio software dele durante o mestrado, o doutorado, e agora ele transformou aquele software num software comercial. E aí ele está ganhando grana vendendo a licença desse software ou fazendo consultoria e tal. Uhum, Então, é uma possibilidade porque você vai estar ali dedicando anos para desenvolver esse código. Se for uma parada muito específica, às vezes, tipo, nem vale a pena você fazer um mestrado e doutorado para isso, se o teu objetivo é esse. Só começa a desenvolver mesmo, busca referência, livro para começar a fazer. Mas se uhum, você, tipo, se é um assunto que ele é muito nichado, você ainda quer aprender sobre aquele conteúdo e tal, ao longo do tempo você vai conseguir desenvolver isso. O meu orientador, por exemplo, ele tem um software que ele criou, e ele vai alimentando esse software, vai melhorando nessas, sei lá, 3 décadas que ele trabalha na área. Tipo assim, é um dos poucos no mundo que tem um software que faz o que ele faz ali em turbinas de aviação. Então, tem esse potencial assim, né? Então, é uma possibilidade sim. massa, massa. Cara, tu manja de programar, tipo, tu já programa a raiz, né? Tipo, né, antes dessas paradas de AI, de vibe coding, tu já faz código mesmo, assim?
Que Eu faço loucura, mano. código mesmo, é muito mais programação científica. Então, sei lá, tem uma equação e eu quero resolver essa equação e depois botar um gráfico e tal. Isso eu manjo. Mas se for para vibe codar, eu sei fazer também tela, criar software. Até quando eu tava trabalhando no Nubank antes, teve uma semana que eu falei, mano, essa semana eu vou lançar um código. Só fazendo vibe coding. E aí os dev lá do meu time me ajudaram e até o final da semana eu consegui lançar. Então, assim, eu Irado, gosto velho. muito de programação, assim, eu uso muito. Então, até pro meu mestrado, tipo, machine learning é totalmente programado, assim, né? Uhum. Então, eu consegui implementar tudo. Não, velho, eu tô me aventurando nisso também, começando a dar uma. Ah, vibe code total, né? Fazendo umas coisas com o Cloud ali e tal, pra automatizar a planilha aqui, Sim, mas tô ficando fascinado, velho. É bem massa esse mundo aí, né? O cara conversando com as é máquinas bem e foda. a máquina trabalhando pro cara. É massa, é massa. E além do cloud, também tem, sei lá, esses N8Ns, assim, que você consegue fazer integração e você Uhum. pega, sei lá, um inscrito teu do YouTube, você joga pra uma planilha, você depois joga numa comunidade. Tipo assim, dá pra fazer muita coisa nesse sentido. Isso aí já é avançado demais pra mim. Pera aí, tem que ir uma coisa de cada vez. Tô aprendendo a escrever um negócio pro Cloud fazer e tô ficando felizão ali com o retorno. Tô nesse passo, mas daqui a pouco eu chego lá. Depois a gente troca uma ideia sobre isso também. Cara, Bora. O, o Guilherme aqui mandou várias perguntas, algumas até respondidas. Por exemplo, ele mandou como foi o processo seletivo para entrar no mestrado do ITA. A gente falou sobre isso já, né? Acho que a entrevista transcorremos ali Sim. bastante. Ele perguntou uma boa aqui que não sei nem se tu tem a resposta definitiva, mas, tipo assim, quais as áreas de pesquisa o ITA tem para mestrado e doutorado? Eu ia falar, pô, entrar lá no site, né? Sacanagem. Entrar lá no site e ver. É, Não, mas mas então, tipo, o abrange todas as site engenharias? ele é bem descritivo. Abrange, não são todas, mas você tem desde a área de civil, você tem mecânica aeronáutica, você tem elétrica, computação, eu acho que tem química também, tem física. Então, assim, tem várias áreas, não são todas, sei lá, tipo, não tem uma área muito forte de engenharia nuclear, por exemplo, no ITA. Aí é melhor você ir para o Rio de Janeiro, tem umas universidades lá que são muito boas nisso. Mas lá no site tem essa descrição, e aí a gente tem sub-áreas, né, dentro da pós-graduação do ITA, então eu estou no EAM, que é Engenharia Mecânica e Aeronáutica. E aí desse EAM tem o EAM 1, 2 e 3. Então tem um que é mais voltado para projeto de estrutura, sei lá, você vai desenvolver uma asa e analisar a parte estrutural. Tem a parte que é termodinâmica, que é o que eu foco, né? Então, propulsão, sistemas de energia e tal. E tem uma área que é mais de materiais, então desenvolver novos materiais ali para a área aeronáutica. Mas também tem a área de manufatura, enfim. Então, assim, tem várias sub-áreas e, tipo, nem vai dar tempo se eu fosse falar aqui, eu nem sei falar todas, mas Pois no é. site lá do ITA tem muito bem descrito, mas, tipo, tem várias opções bem massas, assim. Uhum. Cara, ele mandou uma boa. A gente falou um pouco, né? Mas acho que tu pode dar tua recomendação geral, talvez tu seja uma exceção, não sei, ou se tu acha que o tempo foi bom. Ele perguntou: quando começar a se preparar para a seleção do ITA para mestrado ou doutorado? Quanto tempo antes? Acho que é isso que ele quer saber. É. Bom, cara, o principal é você avaliar o seu nível de matemática. Se você estava no mesmo patamar que eu estava, tipo, eu recomendo uns 4, 5 meses antes da prova. Porque aí você vai estudando todos os dias, tem o dia a dia ali e tal que vai atrapalhando um pouco, mas você refazer todas as últimas provas do processo seletivo da pós-graduação do ITA é a pedida, e aí no começo vai demorar um pouco mais, então às vezes eu pegava uma questão que era análise combinatória. Deu parava e olhava uma videoaula ali sobre o conteúdo para eu relembrar o assunto. Então, isso vai demandando um pouco de tempo, e aí eu recomendo mais ou menos uns 4, 5 meses. As outras fases do processo, que é tipo você mandar um projeto de pesquisa, o seu currículo e tal, são coisas que você resolve muito rápido, sei lá. Num Semana. sábado você monta o seu Uhum. currículo e manda, então é mais de boa. Agora, o estudo para prova, preparação, eu colocaria de 4 a 5 meses, assim. Cara, ele mandou uma que pra mim, a mais genérica possível, assim, ele escreveu. Mas não é nem desrespeitando o cara, mas é tipo assim, como é que a gente vai responder isso? Como aproveitar bem a faculdade de engenharia? Dá uma dica pro cara aí. Ó, pra você vai entrar no meu canal e eu tenho um vídeo que eu Boa. tenho o roadmap completo, Ó, semestre a semestre, de como curtir. E aí lá eu falo, tipo, primeiro semestre, o que que você deve focar, o que que você deve focar no terceiro semestre, no quarto, no quinto. Aquilo ali, tipo, eu poderia estar cobrando uma grana boa, mas tá de graça no YouTube pra vocês ó. verem aí. Esse cara é vendedor. Deixa eu até pegar Tá aqui. vendo? Pô, joga e joga. É esse vídeo aqui? É,
Aproveitei ao máximo a faculdade de Não, engenharia? esse também é legal. É o segundo. Se Ah, eu se eu começasse começasse engenharia hoje. hoje, eu faria exatamente isso. Muito bom, velho. Então, Muito útil. eu abro semestre a semestre e falo qual que é a minha fórmula, assim, para você aproveitar a faculdade de engenharia e 34 minutos, muita muito gente bom. curtiu esse vídeo aí. Pô, muito bom, cara, muito bom. Se meu YouTube permitir rodar um pedaço dele aqui, É, pô, vai dar. Tu curte fazer com aí, Miro, tem. né? Esses gráficos, né? Tu usa no Miro e vai montando assim. É, eu uso bastante o Miro, eu gosto também. Muito bom. Eu fiz os meus cursos no Miro, alguns deles. É muito bom. Pra vídeo eu não uso, mas ele é muito bom, né, cara? É. Eu usava muito na indústria, né, no trabalho, assim, a gente fazia umas Pô, discussões, discovery de novas ideias e tal, a gente usava o Miro para isso. caraca, tu separou por semestre. Muito bom esse conteúdo, cara. Caraca, ó, busca pro Congresso Nacional. É, Pô, animal, velho, animal, animal. Ó, tá respondido aí, Guilherme. Vai no canal dele, inclusive, galera, ó, 953 inscritos, esse é o número. Quando eu lançar esse vídeo, eu vou ver na semana seguinte. Se não bater 1.000, eu não sei o que eu vou fazer, mas aí fica a minha revolta. Vamos ajudar o cara e conteúdo premium boa, aí de YouTube brasileiro, fortalecendo a engenharia, isso eu acho muito massa. Cara, isso aí. próxima pergunta aqui do Luigi. Hoje em dia, pergunta genérica também, mas não é desrespeitando o cara, mas assim, tu acha que é até tendencioso tu responder isso. Ele diz, hoje em dia, ainda vale a pena fazer um mestrado ou doutorado? Estamos falando com um cara que É tá que eu acho que fazendo. Como é que tu vai dizer que não vale, né? é, eu acho que vai depender muito dos objetivos de vida da pessoa, assim, né? Então, por exemplo, vou chutar, você quer empreender na engenharia. Cara, acho que assim, você tem que meter a cara e nem fazer mestrado, doutorado, a menos que você queira ir para uma área muito específica, você precisa adquirir conhecimento, assim. Uhum, Mas, dependendo do seu objetivo, acho que pode fazer sentido ou pode ser uma parada que não vai fazer sentido nenhum. Então, se uhum, você pensa em trabalhar mais com uma parada mais nichada, mais específica, você gosta de pesquisa, vai fazer sentido e eu acho que eventualmente vai valer a pena. Mas se não for esse seu caminho, tipo, não vai ser legal. É super dependendo do contexto da pessoa, assim, né? é muito pessoal essa pergunta, né? Pô, realmente. É, Cara, outra pergunta aqui do o cara, gostei do arroba dele. Dias, noites. É, é dia e noite. Ele falou, qual foi o momento que tu tomou a decisão de seguir a carreira acadêmica e com qual intenção? Esse com qual intenção acho que é bom, né? Tu já queria estudar, tu queria se é, descobrir, o que que tu, naquele momento tu decidiu, né? Tem uma parada, a gente já falou um pouco também, né? De tu tá meio frustrado aí sim. vendo que o trampo não ia pra frente, mas, enfim, responde o cara aí, não vou ficar, é pra tu responder, não eu. Boa. Boa. Mano, então, na época da faculdade, eu fiz iniciação científica, eu fiz empresa júnior, eu fiz muitas paradas para descobrir o que eu gostava, o que que eu não gostava e tal. E aí eu sempre tive essa tese, mano, você tem que explorar muitas coisas diferentes para você ver aquilo que você vai curtir mais e vai, ao invés de Uhum, ficar só teorizando e pesquisando no Google e tal, tipo, experimenta, tenta, tipo, fazer um MVP ali e ver se tu curte. E aí eu tive uma experiência em iniciação científica, eu curti muito. Só que eu pensei, cara, uhum, mas eu não trabalhei ainda no mercado, não sei se é bom pra mim. Daí eu fiquei, tipo, esse tempo trabalhando no mercado. E aí foi quando eu tive esse estralo. Putz, eu não tô muito feliz, o mundo corporativo Faria Lima vai te puxando pra São Paulo com um custo de vida muito alto, pressão e tal. Eu trabalhando com gestão, longe do que eu gostava. E aí nessa eu, tipo, eu falei, vou testar algumas coisas. Então, nessa fase, eu tô, tipo, há 3 anos. Eu abri uma empresa de engenharia de serviço, eu fazia projeto HVAC, laudo de playground e tal. Eu falei, pô, talvez esses serviços eu não curti muito. E aí depois foi quando eu entrei no mestrado. E aí, estando no mestrado, eu falei, mano, essa aqui é a parada que eu quero estar. Eu não me vejo, tipo, 100% aquele acadêmico que eu vou só estar concursado numa universidade e fazendo pesquisa ali. Eu me vejo criando uma empresa que tem esse background ali, tipo, técnico, né, nichado para conseguir empreender na área, ou consultoria e tal. Mas, querendo ou não, é meio que uma vida acadêmica, né? Você vai estar trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. A diferença é como que você entrega isso para o mercado, assim. uhum. Então eu tive esse estralo, assim, quando eu tava experimentando as coisas, eu falei, mano, eu não quero construir minha vida em torno da Faria Lima, do mercado financeiro, de eu estar no centro de São Paulo, daqui a, sei lá, 5 anos eu quero ter filho, eu acho que não vai ser sustentável essa vida, assim, que eu não vou ter tempo pra família. E aí eu misturei várias coisas, assim, o que eu gosto, com o ambiente que eu queria estar, com o tipo de a paixão que eu tenho e tal. E aí foi quando eu tomei essa decisão. E ainda assim foi uma decisão meio que mista, né? Eu comecei paralelo o meu mestrado junto com o trabalho CLT para ver se era de fato o que eu queria. E aí eu validei e aí segui 100% nisso, né? Muito bom, muito bom.
Tentativa e erro, né, cara? Muito teste, muita validação. Isso É, é o caminho. eu não sei se foi inclusive um vídeo teu ou uns outros engenheiros que eles empreendem, tipo, eles até falam, cara, eu comecei meu escritório de engenharia meio que no paralelo ali do meu trabalho CLT, e aí um, dois, três clientes, eu via qual que era a minha Hum, pegada e depois foi 100% para esse negócio. Eu acredito muito nisso, sim, quando você conseguir conciliar algumas coisas no começo, dá para ser porque você dilui um pouco o risco de talvez falhar. total, Óbvio que também, total. assim, se for uma parada que você quer, eu acho que você tem que meter a cabeça É, tipo, vai 100% porque vai dar certo. total. Não, não fui eu porque eu dei all-in no negócio. Eu dei all-in no empreendedorismo. Tipo, eu não tinha emprego. Tinha que dar certo, tá ligado? No meu caso. Mas tem uma É, galera. Não, sim. a galera da minha comunidade direto. O cara até que eu entrevistei o último, foi um engenheiro eletricista. Ele tava nessa transição da CLT até ele pegar trampos e É, ele saiu. Acho que é o mais seguro mesmo, assim, o mais recomendado, né? Vai fazendo por fora e vai sentindo também o sim. mercado. Vê se é pra ti empreendedorismo, como tu falou. Não é pra todo mundo mesmo. Cara, vamos pra próxima, que senão a gente vai ficar uma hora em cada pergunta, né? É, Cascar do Davi mandou várias também. Ele mandou uma. Deixa eu ver, uma a gente respondeu, mas vamos repetir, ó. Quanto que é a bolsa que a ITA oferece para mestrado e doutorado? É 2.100, 3.100, é por aí, né? Como é que é? Isso, 2.100, 3.100 para a Bolsa CAPES, mas se você conseguir uma bolsa da FAPESP, que é da Agência de Fomento de São Paulo, aí ela paga bem melhor, assim. Para mestrado, não sei quanto que é, acho que é uns 4 mil, e para doutorado Hum, é de 6 mil a 7 mil reais por mês. Paga bem mesmo, cara. 6 a 7 mil já é um salário É, de respeito no mercado aí. e é líquido, né? Não, não é um valor bruto, então cai líquido na conta, não é tributável. Porra, aí já tá ficando até. Uma galera aí vai largar os trampos aí, falando isso. Pô. Não, mas é uma bolsa de doutorado, né? O cara tem que passar 2 anos no mestrado, penando, tem que. Também Isso. tem que É, tem, respeitar. tem, a- tem- e- eles também pagam um mestrado, a FAPESP, mas aí acho que é um valor menor, acho que é 4 mil. Quatro. Tem no site dela, Uhum, as tabelas, e aí depende da agência. Se você for estudar, sei lá, em Minas Gerais, tem acho que é FAPEMIG, MG, que é a agência de Minas Gerais, aí tem a tabela deles. A uhum. FAPESP é que é melhor paga no Brasil. Então, se conseguir bolsa FAPESP, você é luxo, assim, no meio acadêmico. Brabo, brabo. Cara, ele perguntou também até que ponto essas duas formações trazem vantagem no mercado de trabalho. Acho que quando ele fala duas formações é o mestrado e o doutorado. Aí, Eu cheguei a comentar um pouco, né? Eu acho que se você for uma área falando, mais né? nichada, é, vai fazer sentido você, tipo, talvez desenvolver algo nessa área. Então, tem gente que estuda comigo lá no mestrado e no doutorado, que a pessoa trabalha na Boeing ou trabalha na Embraer, e lá com eles trabalham, sei lá, ruído. E aí eles Uhum, fazem um mestrado e doutorado nessa área, e aí isso agrega eles dentro do dia a dia do mercado de trabalho. Então uhum, vai depender muito, tipo, de qual que é o nicho que você vai entrar e qual que é a sua posição no mercado de trabalho, né? Se você uhum, é um engenheiro mais especialista, eu acho que super agrega se você estudar dentro dessa área. Mas também serve para você fazer transição de carreira. Então, no meu caso, eu estava trabalhando com programação uhum. em fintech. E aí eu comecei o mestrado e doutorado para eu estar nesse meio, fazer networking também com essa galera, e aí eu consigo fazer essa transição de carreira nesse sentido. Muito bom, cara. Ele perguntou assim, achei essa boa também. Pretende empreender na área da mecânica? Eu pretendo. Como eu comentei, eu já tive uma empresa. Acho que eu toquei 3 anos, ganhei uma grana boa até assim. Eu fiz laudos de NR12, NR13, laudos de elevadores, playground, tipo de máquina, projeto HVAC. Uhum, Eu fiz isso uma época meio que paralelo ali com CLT. Eu ganhei uma grana legal. É, e aí, agora eu pausei para ficar 100% focado no doutorado. E eu pretendo, quando terminar, abrir uma empresa nessa área, né? Então, eu tenho vontade sim. pô, muito massa. Acabamos nem falando no episódio muito disso, né? Do lado empreendedor, tu teve aí, tu tem a bagagem. Talvez a gente faz uma parte 2 porque o foco aqui era mais falar do ITA, do mestrado, É, essa história aí. sim, Mas, pô, tu tem muita bagagem, cara. Tu já trabalhou em empresa grande, já empreendeu teu negócio, agora tu viveu as três vidas, né? O é, acadêmico, o empreendedorismo e o exato, CLT. Pô, muitas vidas em uma só, cara. exato. Muito bom. Cara, seguindo aqui, né? O Matheus perguntou quais áreas o pessoal do ITA segue depois de formados e por que dessas áreas? Cara, tem uma galera que vai
totalmente para a Embraer, ou então vai para Boeing e outras empresas nacionais. Algumas vão até para empresas internacionais. Então, conheci um cara que ele se formou lá e foi trabalhar na Mitsubishi, lá em Tóquio. Eu não sei se era Tóquio, mas era no Japão. Então, assim, tem uma Nossa. galera que vai até para gringa, assim. Uhum. E tem muita gente que se rende à Faria Lima. Então, a pessoa se forma, tem um background muito matemático ali. Eles precisam de gente que tem essa pegada. E aí vai lá para ganhar uns bônus absurdos, mas entrega um pouco a alma. Então, também tem muita gente indo para Faria Lima. E no ITA também tem gente que é militar, né? Então você, tipo, vai Uhum. seguindo meio que a carreira militar. Então também tem essa linha. Muito bom, velho, muito bom. Cara, o Felipe Zanca pergunta se vale a pena ser um engenheiro especialista ou um generalista, como o mercado absorve cada um. Acho que a gente já falou bastante, né? Tipo, acho que faz muito sentido pro especialista, o É, generalista acho que é meio que não faz sentido, né? É mais ou menos isso aí. é. Acho que vai depender também, de novo, do perfil. O generalista ele vai conseguir talvez pegar melhores vagas de gestão. E eu acho que, de modo geral, você vai virar um coordenador de engenharia, um gerente de projetos e tal. Sim, E, eventualmente são essas posições que você cresce no mundo corporativo e vira, sei lá, até chegar a ser um CEO. Então, se você tem a ambição de ser mais gestor e gerenciar, eu acho que você ser generalista vai fazer mais sentido. sim, Agora, especialista, você vai se nichando, né? E você vai ser muito mais técnico. Aí é muito sim, perfil. Tem gente que não gosta de gerenciar pessoas, e aí isso faz muito mais sentido. sim. Não, perfeito. Tu respondeu assim, tu deu a resposta a mais, né? Tu foi além do que eu entendi. Tu respondeu a tua opinião sobre cada um no mercado, que é ótimo, mas eu acho que ele tava pensando assim, para qual desses faz sentido o mestrado ali, ou o doutorado, cadeira acadêmica? Acho que só para especialista, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi, mas Ah, sim. É exatamente isso. Aham. para o generalista não faz sentido, o cara, né? O cara que quer ser gestor de uma equipe, o mestrado não agrega quase nada, né? Eu diria assim, tem uma. Eu acho que não, a menos que você vai fazer um mestrado numa área, sei lá, mestrado em gestão de projetos, em metodologias novas de gestão de projeto, algo que pode ser útil, ou gestão financeira de obra, sei lá, Uhum, orçamento e tal. Aí talvez faça sentido, mas ainda assim acho que tem outros cursos de pós-graduação que fazem mais sentido, tipo um MBA, por exemplo, um MBA de gestão de projetos, acho que acaba tendo um fit melhor. tá, top, top, muito bom. Cara, o RB, talvez eu Ribeiro, perguntou: uma pessoa de faculdade particular, com muito esforço, ela consegue fazer pós ou mestrado no ITA? Cara, eu acho que consegue. Eu conheço, acho que um exemplo lá no ITA que tem uma pessoa que veio de uma particular. Eu acho que o grande ponto é você ter um bom currículo, ter pesquisa, você conseguir ter uma boa nota na prova de matemática. Se você tiver um bom perfil, eles vão te chamar. É óbvio que você vir de uma universidade pública ali vai ter um peso maior, talvez, na análise curricular, mas você tem que, tipo, comprovar que você é uma pessoa boa. Uns outros pilares, né? Tipo, projetos que você fez, notas e tal. Isso pode ajudar nesse sentido, mas é possível, dá pra ir. Excelente. O último que eu tenho aqui da galera, Lucas Faki, ele perguntou sobre o mestrado de ciência dos materiais, se tu acha importante para engenharia mecânica. Mano, total. Eu não gosto da área de materiais, daquela área que eu não curto muito, mas pra você Uhum. ter uma noção, hoje, dentro de uma turbina a gás para aviação, um dos principais desenvolvimentos que precisam ser feitos é na parte de materiais, porque imagina, uma turbina ela tá ali a 200 mil kelvin de temperatura, tipo mais de 1.700 graus, e o limite que as ligas de titânio elas aguentam é 1.200. Então, tipo, um motor de aviação tem componentes que os materiais estão a temperaturas a mais do que ele aguenta. E aí, Ah, tipo, tem toda uma engenharia para resfriar as pás dessas turbinas e tal, porque o material ele não suporta. Então, você fazer ciência de materiais e desenvolver novos materiais, cara, é gigante, assim, tipo, também fibras de carbono avançadas para, tipo, parte de resistência, para se tornar mais barato, manufatura aditiva ali, impressão 3D. Cara, isso tá muito em pauta e é uma área muito massa. Eu não curto, mas tem uma aplicação muito grande na ciência e na uhum. engenharia hoje. Ou seja, tem muita demanda. Total, tem muita. Bom, bom, animal. Cara, vamos tocar pro encerramento aqui. Eu tenho sempre a assinatura do quadro aqui. Todo cara que eu entrevisto aqui, eu pergunto pra ele assim, se pudesse resumir em uma frase ou dar uma dica pra um cara que tá escutando isso agora e quer seguir o teu caminho, quer ser como tu, quer chegar aí fazendo doutorado no ITA, tal, com essas tuas ambições, tal, o cara que quer chegar aí, o que que tu daria de dica pra ele? Talvez, sim, uma dica mais geral pra um cara muito perdido, talvez, ou, enfim, dá a tua É. dica de vida aí, fazer aquele corte, tá ligado?
Boa. Cara, eu acho que o principal ponto é a gente tem pessoas na vida que são os brilhantes e a galera que é esforçada. A pessoa que é brilhante, ela tipo já nasceu com algum dom para aquilo, ela vai ter uns insights muito foda, mas essa pessoa ela é um percentual muito pequeno assim da vida, tipo das pessoas, né? Tipo, a grande maioria das pessoas, elas são pessoas comuns, ordinárias e tal. E o que faz elas se diferenciarem é você ter um esforço visando o longo prazo. Então, pô, todo dia você estudar, você se dedicar, você, tipo, conhecer gente nova e você ir mirando isso no longo prazo, isso, o jogo vai virar, assim, né? Então, eu tava muito tempo sem fazer uma prova de matemática, eu fiquei 5 meses estudando para a prova de matemática do ITA e fui aprovado. E aí, quando eu entrei, eu não entendia nada, das áreas de turbomáquinas, motores e tal. Aí eu falei, mano, eu vou estudar todo dia, vou me dedicar e eventualmente as oportunidades foram surgindo. Então, eu vou para um congresso internacional agora, vai ser até um vídeo no canal hoje sobre isso. Eu vou, Nossa. tipo, eu Pra consegui umas onde? bolsas muito boas ali no ITA. Eu vou para Milão, Porra. em Capital da junho agora. moda. Animal, É, velho. Vai ficar quanto tempo lá? eu vou ficar 10 dias. Eu vou para um congresso da ASME lá, que é a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos. E aí eu vou apresentar o meu projeto lá, um Tudo paper pago meu. pela universidade, né? Tudo pago pelo ITA. Isso, tudo Animal. pago pelo ITA. Animal, velho, animal. É Então, tipo pra assim, isso que eu pago meu imposto, hein? isso Pra isso. aí, eu tô retribuindo aí. Pra pesquisa eu aceito. Pra pesquisa eu sou a favor. Isso aí, velho. Boa. Mas acho que só fechando, tipo, a Uhum, ideia acho que é isso. Se você trabalha todos os dias com disciplina, as oportunidades vão surgir igual, sei lá, um marketing digital passivo aí. Se você estiver bem posicionado, as demandas vão surgir. uhum. Então, acho que a grande dica que eu dou para vocês é vocês se esforçarem todos os dias, estudarem tipo, conseguir entregar os projetos da melhor qualidade possível, assim, que eventualmente você vai se dar bem, assim. Pensando sempre no longo prazo, né? Aquela parada que. É, total, total. Disciplina e longo prazo. Animal. Cara, esse foi o grande Alexandre Cru. Ale, nosso mito aí da engenharia mecânica. Cara já viveu o mercado financeiro, já viveu, já empreendeu. O cara já fez de tudo. Ele fala que, não, eu sou um burro esforçado, mas o cara foi bem em tudo que ele fez. Tudo que ele se propôs a fazer, ele tava com um cargo alto na CLT, o cara empreendeu e fez uma grana e decidiu que, não, empreendedorismo não é pra mim. Agora eu vou estudar, vou lá pro ITA. Não, vou lá estudar, vou aonde? Não, vou pra universidade mais concorrida e mais foda. Velho, animal, animal, baita papo, curti demais Boa. e pro pessoal aí que chegou até aqui, deixa um comentário aí, se tem mais dúvida da área ou algo do tipo, de repente até o Ale aparece aí nos comentários para responder e deixa teu like, né? Chegou até aqui, comenta até o fim. Quem chegar aqui é de verdade, eu não sei quanto tempo deu isso aqui, talvez o Bruto deu 1 hora e meia, então se o cara viu isso aqui, o cara é um guerreiro, tem que dar valor para essa É, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito. Vou deixar na descrição também o primeiro link, vai ser o canal do Ale. Então se inscreve lá, ajudar o cara a bater 1.000 inscritos e também para ver um baita conteúdo. Não é só para mendigar, vai ajudar o cara, mas vamos também valorizar, porque o conteúdo do cara é brabo, vale a pena. E é isso, velho. Tamo junto. Quer fazer algum encerramento aí, Ale? Quer dar uma palavrinha? não, é isso. Agradecer quem chegou até aqui. É gigante, acho que tem um conteúdo muito massa. A gente teve uma troca aqui. Então, bota os comentários de vocês aí no canal, que eu também vou me propor a estar Boa. respondendo, ajudando aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí no canal do Vini, que eu vou estar contribuindo. Boa, animal. Vou botar o Ale aqui fazer um trabalho não remunerado, respondendo comentários. Pô, bom demais, cara. Boa. Pô, curti demais o papo e vamos fazer mais vídeos pro canal também. Acho que dá pra fazer uns collabs legais de alguns temas de engenharia aí. Tem umas ideias já, a gente vai Total. trocando. Total. Então, pessoal, Boa. chegou até aqui, tamo junto. Só o início, como sempre. O futuro vai ser muito melhor e vamos pra próxima. Valeu!